Bem-vindos à nova série aqui do canal Autêntica, Vivendo o Seu Desenho na Prática. Aqui é um espaço onde eu converso com mulheres reais que decidiram parar de se diminuir para tentar se encaixar, para caber em lugares e decidiram se conhecer para ter uma vida mais autêntica. Autoconhecimento não é luxo, não é coisa esotérica, não é papo de lelê. É necessidade e é cura. Quando uma mulher se entende e se conhece profundamente, ela para de se diminuir e de tentar se encaixar em moldes que não foram feitos para ela. E é aí que nasce o verdadeiro empoderamento. Viver a própria verdade, alinhada com a sua essência e com a coragem de ser quem você é. Eu vou conversar com mulheres que decidiram sair do seu armário e construir uma vida com mais propósito, mais inteira e mais autêntica. E a convidada de hoje é uma mulher muito incrível, muito multipotencial, e ela faz tanta coisa que eu não sei nem se eu vou conseguir dar conta de falar aqui de todas as coisas que ela faz, já fez, mas a Tássia é uma pessoa que eu conheci nas redes, né? A gente ainda não se conheceu pessoalmente, e ela já fez tanta coisa, ela já morou fora, fez intercâmbio, morou na Austrália, nos Estados Unidos, na França, ela já é empreendedora, ela já teve muitos negócios, está novamente empreendendo enquanto ela viaja o mundo. Então, assim, ela tem muita bagagem, ela compartilha também os aprendizados e essa jornada dela num canal no YouTube, e ela tem muita coisa aqui para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Tássia! Muito obrigada, Laura, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. A Tássia é uma geradora manifestante emocional 2/4. Calma que a gente vai entender o que isso significa e como que esse perfil dela se relaciona com toda essa jornada dela. Se você caiu aqui de paraquedas e não faz a menor ideia do que é o desenho humano, você pode voltar uns episódios onde eu explico mais em detalhes do que se trata, mas assim, em linhas bem gerais, é uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa, é a mais completa que eu já vi na vida. Já vai fazer 5 anos desde que eu entrei em contato pela primeira vez com ela, e ela realmente mudou minha vida e de muitas pessoas que eu conheço, porque ela te mostra como se fosse um mapa do seu funcionamento energético, ela te dá um manual de instruções do teu corpo, da tua energia, e isso faz toda a diferença. Ela te mostra como navegar pela vida, como tomar decisões alinhadas com o teu ser, como fazer com que as coisas fluam melhor para você. Cada ser aqui tem um papel no mundo, tem uma estratégia. Existem os manifestadores, que são os iniciadores, eles recebem uma visão, uma ideia urgente, eles precisam iniciar aquilo no mundo, e eles são os grandes inovadores, e eles são cerca de 9% da população. Os projetores são cerca de 20%, e eles estão aqui para guiar as pessoas, são tipo os gerentes de projeto. Os geradores manifestantes são 70% da população, e eles têm essa energia realmente de execução, de criar, de criação, são os grandes construtores do mundo. E depois temos os refletores, que são somente 1%, e eles servem como se fossem o termômetro dessa operação, dizendo se aquilo tá indo bem ou não, porque eles absorvem e refletem todas as energias ao redor. Então esse é basicamente o papel ali dos 5 tipos. E aí, a gente tem aqui o feijão com arroz ali, que é o básico de você conhecer do seu desenho em relação ao seu tipo, que já vai te ajudar muito na sua vida, que é o tipo, esses 5 que eu acabei de falar, a estratégia e a autoridade. A Tássia, nossa convidada de hoje, ela é uma geradora manifestante emocional 2/4. E agora a gente vai conversar sobre tudo isso para entender o que isso significa na prática. Tássia, esse podcast, ele tem o nome de algum lugar, porque eu digo que eu sempre tô falando de algum lugar, né? Porque eu sou uma pessoa meio cigana, meio nômade, né? Tenho esse espírito livre, então tô sempre falando de algum lugar. Euzinha, no caso, estou falando de São Paulo. E você, de onde você tá falando? Neste momento eu estou em Bali, na Indonésia. Ai, que delícia! E eu vi que você já passou por nessa viagem, né? Você passou pela Tailândia, inclusive vim vestida de Tailândia, Sim. aqui a caráter. Tailândia. Tailândia, amor. Muito, né? Eu passei 1 mês na Tailândia em 2025 e, nossa, me apaixonei. E prometi que eu ia voltar pra passar mais tempo e conhecer outros lugares por lá. Tailândia é muito queridinho, né? Do pessoal, dos nômades. É muito incrível. Acho que não tem quem não goste. Não, é impossível não se apaixonar. Depois você foi pro Vietnã, correto? Isso. Uhum. Nossa, é outro país que eu estou, assim, completamente maluca por conhecer. Ainda não fui, mas spoiler, irei em breve. E agora, daí você foi, então, do Vietnã pra Indonésia, é isso, né? Isso. Uhum. Exatamente. Legal. Não, dessa vez um pouco mais em slow traveling, né? Não na correria da viagem de pular de galho em galho.
Ah, sim, porque teve isso também, né? Eu falei aqui bem por alto das coisas que ela fez, mas ela também fez uma volta ao mundo, uma viagem de volta ao mundo em 3 meses, é isso mesmo? Isso, foram 14 países em 3 meses, então quase um país por No, semana, tipo, foi muito corrido. No final eu tava morta já. meu Deus. É, Tá, já que a gente falou na viagem de volta ao mundo, me conta então. Você começou do Brasil e aí você foi por onde? Qual foi a rota, assim, falando em países? Eu comecei pelo Brasil e aí eu fui para Buenos Aires. De Buenos Aires eu passei no Uruguai, assim, mas só para aquela travessia que tem para Colônia. Depois eu fui para o Chile e no Chile eu fiz Santiago e o deserto do Atacama. Depois eu fui para o norte da Argentina, em Salta, e onde eles têm também o deserto de sal lá. Depois eu fui para Lima, no Peru, porque eu já conhecia Machu Picchu, daí eu só fui para Lima. Depois eu fui para Medellín, na Colômbia, depois Costa Rica, depois Guatemala, que eu amei. Acho que foi um dos que eu mais gostei da América Latina. Tá super na minha lista, Guatemala. Tipo, do topo da minha lista. Nossa, eu amei, amei, amei. Voltaria para lá, com certeza. E depois eu já fui para o Japão, então eu fiz uma escala, né, nos Estados Unidos, já fui para o Amo Japão. também. Foi maravilhoso também. E lá foi bem legal, que foi meio que o meio da viagem. E eu encontrei 2 amigas minhas também que foram passar férias lá, então foi bem legal. Então, Japão, lá eu fiz 3 cidades, Tóquio, Osaka e Kyoto. Também, então imagina, né? Tudo corrido. Tipo, acho que foi uns 12 dias de Japão. Depois eu fui para Seul, na Coreia do Sul. Depois eu fui para Pequim. Depois, Vietnã, agora não lembro se foi primeiro Vietnã e Camboja ou vice-versa, mas foi um dos 2 ali. E Vietnã eu fiz Hanoi e Da Nang, que foi para onde eu fui agora também, Da Nang. E depois, Camboja, eu fui para a capital e para o lugar dos templos lá. E depois, já meio que voltando para o Brasil, daí eu passei rapidinho em Kuala Lumpur, na Malásia, Doha e Brasil. Então, nossa, foi literalmente a volta ao mundo, mas Express. foi super express, meu Deus. Expresso volta ao mundo com a Tássia. Meu Deus. Eu lembro que eu tava te acompanhando no Instagram, né? Você postando. E eu falava, gente, eu pisquei. Ela já tá em outro país, assim, muito longe de onde ela tava ontem. Eu falei, não é possível. Eu acho que ela tá postando, tipo, assim, né, depois. Mas não, tava ao vivo mesmo, né? Tava meio que ao vivo, Tava em mas tempo real. Eu lembro dessa conversa, acho que você até tava na Tailândia, né, eu acho, se eu não me engano. E aí eu lembro de você falar, mulher, como é que você faz, tipo, tão rápido assim? Daí foi até uma das coisas que me fez repensar. Eu falei, nossa, eu acho que eu quero voltar e vir com calma, sabe? Tipo, que faz a diferença, ainda mais trabalhando, né? Eu lembro que eu pensei, falei, nossa, gente, ela é muito realmente geradora manifestante, né? Rápida. Tipo, papum, assim. Eu falei, meu Deus, eu tô cansada só de pensar em todo esse movimento nesse curto espaço de tempo. Mas a gente vai chegar lá. Legal, nossa, que experiência, que massa. Mas vamos, antes, né, da gente, porque isso foi mais recente, né? Foi do ano passado. Sim. Que a gente tá agora no início de 2026, né? Só pra situar. Caso você esteja ouvindo isso em 2069, a gente tá em 2026. Então, mas vamos voltar um pouquinho pro começo, tá? Porque, assim, no último episódio, eu trouxe um pouco da ideia do trabalho, do que você faz, aquela pergunta fatídica, né? Que a gente escuta tanto, né? Principalmente a gente que escolhe um caminho diferente na vida, a gente escuta muito essa pergunta, mas o que você faz, né? E eu, assim, quando eu voltei para São Paulo, que eu fiquei 9 anos fora daqui, eu comecei a ouvir essa pergunta com muito mais frequência. Eu percebi que ela aqui, para quem tá vivendo uma vida mais normativa, né, que eu chamo na bolha, etc., é uma pergunta comum. O que você faz? Primeira pergunta que você faz quando conhece a pessoa, né? E essa pergunta me dá um bode. Somos 2. Nossa, vamos ser mais interessantes, sabe? Vamos conversar sobre algo tipo assim, né? Quem é você? Me conta a sua história, né? Qual que é seu sonho, né? Enfim, qualquer coisa mais criativa do que isso, né? E disso surgiu, né, uma grande reflexão que eu falei no último episódio, e tem muito a ver com várias coisas que eu estudo, né, de autoconhecimento e de terapias e tal, né? E aí eu queria te perguntar, Tássia, quem é você? Quem é a Tássia? Para além da sua profissão ou profissões, né? Para além do seu trabalho, não vale falar de trabalho, eu quero saber quem é a Tássia na fila do pão, no mundo. Acho que só para dar um pouco de contexto, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade que chama Itapetininga, que até brasileiro às vezes não conhece, confunde com Itapecerica da Serra, mas eu nasci e morei quase minha vida toda lá, e depois eu fui morar em São Paulo, onde eu fui fazer faculdade, trabalhei um pouco, mas não vamos falar de trabalho.
E acho que eu sou uma pessoa curiosa, assim, principalmente com coisas do mundo, assim, acho que uma coisa que me brilha muito os olhos é viajar, eu acho que a gente tem isso muito em comum. Então, acho que coisas que, por exemplo, sempre que eu escuto a história de alguém que é muito diferente da minha, ou que eu aprendo alguma coisa nova sobre alguma cultura, é uma coisa que me chama muita atenção. Então, acho que eu colocaria um pouco, eu sou uma pessoa curiosa, eu acho que eu sou uma pessoa, né, até ligando um pouco aí com o desenho humano, eu acho que eu também sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas acontecer, e, e uma pessoa que acho que está, principalmente agora, né, tentando, como é que se diz, tentando evoluir nessa parte aí de autoconhecimento, e até por isso que eu acabei fazendo, né, o desenho humano, e, né, que é um conjunto de coisas, né? Acho que como a gente até tinha falado daquela vez, naquela conversa, o desenho humano é parte disso e normalmente a pessoa, quando ela procura um desenho humano, ela já está no caminho de autoconhecimento, né? Então, acho que é um conjunto de coisas, tanto terapia quanto, sei lá, outras coisas, né? Reflexões ou meditação, várias outras coisas que te ajudam no autoconhecimento, mas acho que é um pouco disso, assim, não sei se eu esquecia de alguma coisa sobre mim, mas é mais, assim, uma visão geral. Inclusive, né, já trazendo, né, eu talvez tenha esquecido de falar, mas a gente se conheceu, né, como eu falei, apenas virtualmente, né, a gente ainda não se conheceu pessoalmente, mas a Tássia veio fazer uma leitura comigo, né, o ano passado, em um dos momentos, né, de transição dela, e foi um pouco antes dessa viagem de volta ao mundo express, né, então foi ali num momento, né, que você estava ali, né, querendo buscar mais autoconhecimento. E aí, assim, isso liga também com a ideia do que eu quero trazer nesse quadro aqui, né? Que trazer pessoas, né, mulheres que conheceram o seu desenho e como que elas interpretam, né? Como que elas entendem esse autoconhecimento na prática, né? Como que elas viviam antes, né? Como que era certas situações antes e como que passou a ser, né? Depois desse conhecimento da sua dinâmica energética, como melhorou ou não, enfim, né? Então é mais ou menos essa a ideia. E aí, mas antes disso, como que a gente tinha se conhecido, né? Porque você me acompanhava no Instagram, né? Sim, E aí eu até fiquei curiosa, eu não lembro se eu já te perguntei, mas você começou a me acompanhar em que fase? Eu tava na Dinamarca, eu tava onde? Eu acho que talvez eu acho que você estava na Dinamarca ainda, mas talvez mais pro final, eu acho. Eu tenho quase certeza que é isso, que eu estava na França ainda. Porque você morou quase 10 anos, né? Você falou, até num vídeo seu lá do seu canal, você falou assim, eu fui pra fazer um MBA pra ficar 1 ano e fiquei quase 10. Tipo, totalmente não previsível, mas acabei ficando quase 10 anos. Muito semelhante com a minha história com a Dinamarca. Eu fui também com a ideia, na minha cabeça, né? Tipo, na minha cabeça de ascendente em peixes, tipo, acho que eu vou ficar só 1 ano e tal, né? Depois eu vou viajar o mundo. Eu acabei ficando 7. Então, então esses lugares prendem a gente, né? Mas enfim. Total. Aí, Tássia, entrando também, né, nesse tema do que o tema central aqui, né, do meu trabalho com Human Design, aqui dessa série, que é a autenticidade, né, que eu bato muito nessa tecla de ser autêntica, né, não, porque tipo assim, sai do seu armário, sai da bolha, viva a sua verdade. O que pra você é ser autêntica? Eu acho que, assim, de forma bem básica, né, a gente ser sincero com a gente mesma, assim, a gente aprender a se escutar, e eu acho que isso tudo é um processo, né, eu acho que não é uma coisa que vem do dia para a noite, eu acho que é um conjunto de coisas que nos ajudam a conhecer a gente melhor, e entender o que a gente quer, o que a gente não quer, e como usar isso, né? E até por isso que o desenho humano é bem interessante, porque a gente aprende, tipo, como que a gente veio da fábrica e como é que a gente pode usar essas coisas que a gente tem a nosso favor, né? E para nos ajudar também. E o momento que a gente fez essa leitura foi muito interessante para mim, foi muito especial para mim, porque era o momento que eu estava, na verdade, saindo da França, indo fazer a volta ao mundo, tipo, tinha acabado de sair do meu CLT francês, também, então, repensando parte profissional, parte pessoal, muita coisa. Será que volto para o Brasil depois? Será que não volto para o Brasil depois? Muita coisa acontecendo, então foi num momento bem legal que me deu um norte, e até, como eu comentei com você antes da gente começar, esse exercício de rever também, depois de quase 1 ano, né, que a gente fez, foi muito interessante também, porque me reativou algumas coisas bem interessantes também, porque, na verdade, né, esse autoconhecimento, ele é
um processo, né? Eu acho que não sei se a gente, em algum momento, a gente termina de nos autoconhecer, mas eu acho que é um processo. Então, me ajudou bastante. Era uma coisa que eu já queria fazer, já, de revisitar o desenho humano. Eu concordo que é um processo e, a meu ver, é uma coisa assim que a gente vai levar até o fim da vida, sabe? Sim. Porque eu acredito que a gente tá aqui justamente para evoluir, né? Para entrar em contato com a verdade mais pura da nossa alma, né? Uhum. E eu sinto que quando a gente chega nesse lugar de realmente se permitir se desconstruir, tirar algumas cascas que a gente constrói, né, carrega ao longo da vida, que vem da nossa família, da infância, da sociedade, de tantas coisas, né, às vezes de outras gerações que a gente carrega. Quando a gente se permite fazer essa desconstrução, né, que a gente gosta de falar no desenho humano, esse descondicionamento, a gente acessa uma parte nossa que é tão pura, que é tão... É uma sensação de voltar para casa. É o que eu Total. sinto, assim. Você fala, nossa, é uma coisa assim, meu Deus, é um lado seu, né? Uma coisa tão pura que, às vezes, você... Não é que você não sabia que estava lá, porque quando a gente é criança, a gente é muito autêntica, né? A gente é a gente mais conectada com a nossa alma, com o nosso eu superior possível. A criança não tem filtro, né? Uhum. Essas carapaças, essas cascas, elas vão sendo adicionadas, né? Esses condicionamentos vão sendo adicionados na nossa criação. Então, é meio que aquela sensação de voltar pra casa. É a sensação que eu tenho, sabe? Que eu tive e que eu tenho, né? Eu digo, como você falou, é um processo. Então, a gente tem altos e baixos, né? Uhum. Então, assim, não é, nossa, agora eu me descobri, pronto, já entendi tudo, já estou elevado espiritualmente, virei Buda, pronto, posso morrer. Tipo, não é assim, né? A gente ainda tá vivendo uma experiência humana, a gente ainda tem as nossas emoções, os nossos desafios humanos, as nossas feridas e traumas que a gente carrega e a gente tá ainda aprendendo a trabalhar, né? Esses descondicionamentos. Então, de vez em quando, a gente dá umas escorregadas também, né? São altos e baixos. De vez em quando, a gente se desconecta da gente. Total. Aí você fala, nossa, pera, eu tô indo por um caminho aqui que não tá legal, né? Tá me trazendo ansiedade, não tô dormindo, tô com dor de barriga, tô, sei lá, com algum problema de saúde. Não, peraí, bora voltar então. Mas o legal do autoconhecimento é que você já tem esse mapa, né? Você já tem você já sabe o que é voltar para casa, como se sente, né? How it feels, de estar em casa dentro de si mesma, né? Então, acho que o legal dessa parte, né, de todo esse conhecimento é você já saber o caminho de volta, né? E você se conectar com essa parte sua que é muito, muito essencial, né? Muito pura, né? E o desenho humano, ele fala disso, de você ter esse projeto de alma, né? Que você vem aqui com certas qualidades e talentos e uma missão, vamos dizer assim, né? Uma linguagem mais popular, mas e que você realmente veio aqui para isso, né? Então, quanto mais você se permitir se desconstruir daquelas carapaças, daqueles condicionamentos que vieram, né, da sua infância, etc., mais você vai brilhar, mais você vai se sentir você mesma, mais você vai se sentir empoderada e, muito importante, mais as coisas vão fluir para você, né? As coisas realmente tendem a funcionar. Totalmente. Né? E aí a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E aí, mas assim, ainda falando da parte autêntica versus condicionamento, eu tenho uma pergunta que eu acredito que é muito comum, assim, muito em mulheres, não somente, mas assim, muito em mulheres, que é o tal do people pleasing, né? Que é um termo em inglês, né, para dizer de você querer agradar os outros, né? Ficar naquela coisa de querer agradar os outros, que é parte de condicionamento, né? Então, assim, eu tenho uma pergunta que é: você sente que você vivia até um certo momento da sua vida de ser uma people pleaser, né? Tipo, nossa, eu preciso, por exemplo, tá? Aí eu preciso fazer essa faculdade porque os meus pais querem. Ou então eu preciso trabalhar desta forma porque isso é esperado de mim. Se eu não fizer assim, mesmo que seja inconsciente, né? Às vezes a gente faz apenas porque tá seguindo o trilho, porque aquilo é normal, né? Mas você sente que você, ou seja, o ser autêntica pra você foi uma construção? Ou você já sempre falou, não, desculpa o termo aqui, foda-se, você eu mesma, do jeito que eu quero. Ou você sente que você vivia de uma certa forma condicionada, querendo agradar aos outros, e aí de um certo momento você falou, nossa, não, preciso fazer um movimento aqui pra mim, né? Então, e como que foi isso? Em que momento da sua vida você teve essa ruptura, o que eu chamo de sair do armário, né? Que é tipo, nossa, não, pera, isso aqui não tá funcionando, eu vou me rebelar aqui, vou sair do meu armário, né? Então, que momento foi esse pra você?
Então, eu acho que sim, people pleasing sempre assim, na verdade, eu acho que como você falou, né, como mulher e como também, acho que tem um pouco também da nossa cultura brasileira também, que tem um pouco disso também, de querer agradar os outros sempre, né, tanto que quando a gente às vezes combina alguma coisa com alguém que não é do Brasil, a gente sempre fala, vamos combinar, vamos ver se a gente, vamos ver, sei lá, a gente nunca fala o certo, né, isso é pra meio que agradar a outra A pessoa. gente vai se falando. Exato, essa é clássica, né? Mas eu sempre tive essa questão, eu acho que de people pleasing, eu acho que em vários sentidos, eu acho que de querer estudar numa faculdade pública, por exemplo, porque na minha família eu venho de uma família de acadêmicos e estudar sempre foi muito importante, então para mim não tinha outro caminho, eu tinha que passar numa faculdade pública. E a escolha da faculdade eu acho que foi um pouco mais aberto, mas eu acho que depois o caminho de ser trilhado, né? Porque acho que durante a faculdade também a gente é ensinado, não sei como que foi para você, mas no meu caso, eu me senti muito ensinada a tentar achar um programa de trainee ou tentar achar alguma coisa tipo numa empresa grande para você seguir carreira nessa empresa grande. Total. Então, e eu achava que isso era o natural, né? Tá bom, tá todo mundo fazendo, só um ou outro. É o único caminho possível, né? Tipo assim, Sim. A gente não enxerga. E só também um parênteses aqui pro pessoal aí de casa. A gente tem carinha de menininha, mas a gente é millennial, tá? Tipo assim, a gente já tá mais perto dos 40 do que dos 30, né? Então, assim, só pra também contextualizar, né? Sim. Que a gente vem dessa geração millennial, que, como eu comentei no episódio passado, é uma geração que tá ainda nessa ruptura, né? Então, na nossa geração, eu vejo pessoas que estão ainda super dentro do trilho e ainda estão naquele modo não enxergo outra possibilidade, esse é o único caminho possível, e pessoas como nós que estão nesse processo de romper e criar novas possibilidades. Total. Né? Que a geração Z e pra frente, eles já nascem mais desconstruídos, né? Alguns não querem fazer faculdade, alguns... eu não sou a favor, tá? Eu acho que todo mundo tem que fazer faculdade. Alguns já não querem saber de trabalho CLT, acha que é até pejorativo, enfim. Tem uma série de novas ideias, né? Só que na nossa geração, a gente tá nesse momento de, tipo, meio em cima do muro, né? Alguns pra lá do muro, alguns pra cá. Exato. Então, só queria trazer esse parênteses de contextualização. Pode continuar. E aí, até, né, só para complementar o parênteses, mas vindo também, no meu caso, por exemplo, vindo do interior, eu acho que ainda é um pouco mais tradicional ainda, né? Porque acho que o pessoal no interior tem um pouco de uma cabeça um pouco menos aberta do que nas capitais, né? Então ainda eu sentia bastante isso, que era só esse o caminho, então era uma junção da cabeça do interior com a junção do que a gente aprende na faculdade, e era só esse caminho. Então eu na verdade, eu já meio que tentei outros caminhos antes, né? Porque eu terminei a faculdade e eu fui fazer o intercâmbio para a Austrália. Depois eu voltei e aí que eu fui procurar emprego. Eu vi no seu vídeo, em que lugar da Austrália você morou? Eu morei em Sydney e em Adelaide, então metade e metade, assim. Ai, que delícia. Eu amo a Austrália. Eu amo a Austrália também, adorei, foi uma experiência maravilhosa. E eu acho que lá começou a... Porque para mim acho que foi muito um processo de muitos anos, na verdade, assim, de eu me descobrindo. Até que, né, virou a chavinha mais pra frente, mas eu acho que uma das coisas que eu me lembro, que eu até estava tentando pensar sobre quando foi que começou, foi na própria Austrália que, pela primeira vez, eu trabalhei como barista, né, num restaurante, e é um emprego, assim, que, assim, eu sei que, né, a gente é muito privilegiada, tipo, eu acho que eu tive um certo privilégio, tipo, na vida de poder estudar e de ter um incentivo dos meus pais e tal, e eu provavelmente não é um trabalho que eu faria no Brasil, que eu fiz lá porque ia me ajudar a ter um pouco mais de dinheiro para ajudar a pagar minhas contas lá e ajudar a viajar mais. Era isso. Mas dentro desse emprego lá, eu vi que tinha muita gente que fazia isso por escolha, porque no Brasil já é um pouco mais complicado você trabalhar, né, nesse tipo de emprego, né? Mas lá era a escolha. Então, as pessoas que trabalhavam com isso, eles faziam uma viagem por ano, tinham uma casa, tinham um carro. Então, já começou a abrir um pouco minha cabeça. Falei, opa, tem outras coisas que eu posso fazer aí. Eu acho que já tinha uma formiguinha atrás da orelha, mas aí as coisas foram abrindo, assim, né? E um segundo ponto que também depois foi abrindo foi quando eu voltei para o Brasil. Meu primeiro emprego foi na Nielsen, que é uma empresa de pesquisa de mercado, e lá eu trabalhava, era meio que uma área comercial, e que eu fazia a parte de venda, né, da análise de dados, mas também a parte de análise de dados em si. E eu tinha uma chefe
que me marcou muito, assim. Acho que foi uma das melhores chefes que eu já tive na vida, assim. Ela era muito boa, tanto na parte técnica, ela era muito inteligente e ela era muito humana. E eu lembro de um ponto que teve, de um caso que teve, que o chefe dela, para fazer ela bater meta, estava meio que obrigando, não obrigando, né, mas convencendo ela a vender uma base de dados que não estava lá muito boa, mas só para conseguir bater a meta. E aí eu lembro que ela ficou tão chateada que ela se abriu comigo, assim, e eu, tipo, subordinada dela, né, ela era minha chefe. Então isso mexeu muito comigo, eu falei, poxa, tipo, não que todas as empresas sejam assim, e acho que foi uma, como que se diz assim, meio que uma exceção, né? Mas a gente sabe que, às vezes, dentro do mundo corporativo, a gente tem que assumir alguns papéis, né, vamos dizer assim. O que não é bom ou é ruim, assim, funciona para algumas pessoas ou não, mas naquele momento, para mim, eu falei, nossa, acho que talvez, será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu já me questionei, tipo, será que é isso que eu quero? Será que eu já não deveria testar outras coisas? E depois eu fui testando, inclusive que eu pulei várias vezes, né, de trabalho, tipo, no Brasil mesmo eu trabalhei por 4 anos e meio, que daí acho que entra um pouco, né, no meu desenho humano. A gente já vai falar sobre isso. Então, em 4 anos e meio eu tive 3 trabalhos, eu trabalhei então na Nielsen 1 ano e meio na Johnson & Johnson e 1 ano na Whirlpool, que é a empresa da Brastemp e da Consul. Mas e aí eu acho que foi tipo né, foi toda uma construção, né? E aí eu fui para França já, fiz meu MBA e durante o MBA, que eu acho que também já foi meio que uma tentativa minha de fazer alguma coisa fora, né, do roteiro, vamos dizer assim. Só que eu não sabia como, só que era a forma que eu sabia que minha família ia aprovar também, vamos dizer assim, porque era, né, estudo. Era um meio termo, né? Tipo, é um estudo ainda na área de business, não sei o quê, porém em outro lugar, né? Exato, exato. E aí arranjei emprego lá também no mundo corporativo, na Nissan, né, de carro. Depois fui passar um tempo nos Estados Unidos, quando eu comecei a empreender também, que foi o meu ex conseguiu um trabalho lá de um ano e eu fui acompanhar ele. Eu falei, aproveito para empreender, que é uma coisa que eu já queria fazer mesmo. Foi nesse momento que você abriu a empresa de café? Foi nesse momento. Ah, eu achei o máximo. Eu também adoro café, né? E aí, quando você falou da coisa do barista na Austrália, e, né, eu vi no seu vídeo que você fez, criou uma das empresas que você abriu foi sobre café, era um marketplace de café, né? É isso? Exato. É muito legal, que eu aprendi pra caramba nessa época aí, que era um marketplace que conectava produtores e torrefadores de café especial no Brasil com o consumidor final, tudo no Brasil mesmo. Mas eu aprendi pra caramba, só que, né, como eu queria voltar pra França, e ainda, né, principalmente coisas que são ligadas a produtos físicos, demoram um pouco mais até alavancar e precisava de eu estar um pouco mais presente no Brasil, então eu tive que tomar a decisão de procurar um emprego de novo na França, então voltei de novo para o mundo corporativo, e nesse lugar eu fiquei 4 anos. Uau, então, é bastante tempo para uma geradora manifestante. Bastante tempo, é o meu recorde. Uau. 4 anos e meio, acho que deu. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência diferente, mas como eu falei, né, tipo, algumas pequenas coisas que iam me mostrando, então eu tinha muita pouca energia, assim, eu chegava no final do dia exausta, assim. Olha, interessante. Uma geradora manifestante exausta, alerta vermelho, bandeira vermelha. Total, assim, eu chegava muito cansada e sempre pensando em formas de fazer outra coisa, pelo menos testar, assim. Claro que um dia talvez pode ser que eu volte para o mundo corporativo, já conheço, mas eu acho que eu precisava testar, assim, alguma coisa diferente. Lembrei de uma frase que você falou, que eu anotei. Você falou, eu não sou contra o mundo corporativo, mas eu acredito que haja outras formas de viver. Você falou isso em algum vídeo Exato. e eu gostei. Eu me relaciono de uma forma, né? Porque quando eu também já fui do corporativo, né? Eu sou formada em biologia, daí eu não quis ir para a área acadêmica, eu fiz um estágio em Portugal que poderia emendar no mestrado. Aí eu falei, nossa, gente, esse negócio de laboratório, de pesquisa básica não é para mim. Aí eu, tipo, fui pro corporativo, na área de pesquisa clínica, mas, né, era um trabalho 100% escritório, não sei o quê. E quando eu entrei salta 5 anos e meio pra frente, quando eu entrei na minha crise, no meu momento, no meu retorno de Saturno, de falar, não quero isso aqui, eu quero explorar o mundo, né, que foi quando eu saí do meu armário,
eu entrei num modo rebelde, tipo, eu fiquei meio revolto, sabe? Como se fosse uma adolescente rebelde. Eu falei, não, porque o corporativo... Aí eu comecei a me sentir, sabe, com aquela arrogância, assim, de... Ai, eu sei muito mais, porque, ai, vocês que estão aí no corporativo, né? Então, eu fiquei muitos anos tratando, sabe, o corporativo como se fosse, tipo, ai, essa coisa horrorosa, porque eu sei muito mais, eu sei melhor, então eu tô tentando... E, tipo assim, né, que bom que a gente amadurece, né, e aprende, porque... Gente, não tem nada de errado em si com o corporativo. É um dos possíveis caminhos, né? E se a pessoa gosta de algo mais estável, algo mais estruturado, se a pessoa não tem, por exemplo, essa energia que eu e você temos de iniciar, porque você tem o componente aí de iniciação, né? Que é o gerador manifestante, né? Então, assim, você tem esse componente. Então, você vai de tempos em tempos ter esse impulso de eu quero iniciar uma coisa, é uma urgência, não é? Que vem dentro da gente de falar, eu preciso iniciar. Então a gente não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, não importa qual coisa é essa, né? Então eu criei naquela época, né? Tô falando de 8, 10 anos atrás, né? Essa rebeldia com o corporativo, porque era o que eu tava fazendo e eu fiquei entediada. Mas não tem nada de errado em si mesmo, né? Então eu gostei muito dessa sua frase, porque hoje eu me identifico. Não sou contra o mundo corporativo, eu só acredito que haja outras formas, né? Então, eu também não me identifico com o corporativo, não, eu sei que não serve pra mim, mas eu entendo que sirva pra muitas pessoas e tá tudo bem, né? Cada um... Aí que entra novamente a coisa da autenticidade, de você conhecer, entender o que faz sentido pra você, e se esse molde mais antiquado, mais quadrado faz sentido pra você, tá tudo certo, desde que você tenha consciência sobre isso, e você escolha isso de maneira consciente, né? Exato. Isso é uma coisa que eu acho super importante, porque, na verdade, eu acho que tem muita gente que, na verdade, não tem consciência disso. Porque como aprenderam que tem que seguir esse caminho, né, dessa forma, né, sei lá, se formar numa faculdade e conseguir um emprego no mundo corporativo ou algum outro tipo de CLT, não sei, e às vezes estão muito frustradas dentro desse tipo de trabalho que elas estão, porque elas não conhecem outras coisas, não sabem que existem outras opções de coisas para fazer. E eu acho que isso é um pouco do meu trabalho também, um pouco no YouTube também. Até não sei nem se eu entro nessa história agora de um livro que eu li. Se eu estiver falando muito, e você me corta aí, lá. Imagina, você é convidada, você tá aqui para falar. A gente quer te ouvir. E eu li um livro, não faz muito tempo, foi no final do ano passado, que ele não tem a versão em português, mas ele chama em inglês The Pathless Path. Eu te perguntei desse livro, né, que você postou no Instagram. Sim. Acho que foi isso, ou no YouTube. E aí eu falei, ai, que livro é esse? Você conheceu o autor dele? Ai, desculpa, eu tô dando spoiler. Sim. Conta. Gente, essa história é muito boa, assim, até me dá uma coisinha assim no coração, só dessa história. Porque eu amei esse livro e ele conta muito essa história que a gente estava falando aqui, de tentar... a história baseada nele, né? Ele é um americano que ele se formou no MIT, então, né, numa das melhores faculdades dos Estados Unidos. Puta faculdade. Uma puta faculdade. Ele depois foi trabalhar em consultoria, então nesse mundo corporativo também, igual a gente está falando. E só que ele nunca não se sentia, sentia que tinha alguma coisa errada. E depois ele teve algum problema de doença, não lembro exatamente o que era, mas ele teve que, depois acabou decidindo de sair do mundo corporativo. Ele saiu do emprego e aí ele foi, né, descobrir fazer milhões de outras coisas. Aí ele começou como freelancer também, então ele fazia consultoria. Ele acho que fez várias outras coisas e depois ele ficou um tempo meio que pensando, foi para a Ásia também, então eu senti muitos pontos de contato nessa história e eu amei o livro dele, porque ele é isso, ele abre, ele fala que é um guia para as pessoas entenderem que existem outros caminhos, vamos dizer assim. E aí ele sugere que as pessoas testem coisas, mesmo que seja em paralelo, não largar tudo, mas mesmo que seja em paralelo com as coisas que elas já estão fazendo, até para ter uma segurança financeira, mas a sugestão dele é de testar. Desculpa, eu te cortei, acho que você ia falar alguma coisa. É só porque eu não sei se a gente falou o termo, porque o livro é The Pathless Path, e isso em português, né, seria tipo o caminho sem caminho, né? Sem roteiro. Mas, exato, mais ou menos exato, isso, né? Tipo, o caminho sem rota, sem caminho, porque path seria o trilho, né? Tipo, o caminhozinho do sendeiro. A trilha, sei lá. Então, só pra traduzir o título, mas muito interessante. E assim, achei muito legal, eu já tava falando pra todo mundo desse livro, postei no Instagram, falei no YouTube também, um pouquinho sobre o livro, e comentei com amigos, sugeri e tal, indicava. Eis que
Em dezembro, eu acho, mais ou menos, eu já tinha lido o livro e eu tinha, né, uma passagem para voltar para o Brasil já também. Em janeiro, era dia 13 de janeiro que eu tinha que sair, eu saía de Hong Kong, minha passagem. Ah, então você foi nessa viagem de tipo, vou viajar enquanto eu empreendo, mas você tinha mais ou menos um plano de voltar pro Brasil? Ou você só comprou porque tinha que ter a volta, eu digo? É porque era muito mais barato, eu Ah, tinha achado tá. uma muito mais barata ida e volta, e eu falei, acho que vou voltar em janeiro, mas aí na minha cabeça já em dezembro já tava tipo, não faz sentido eu voltar ainda, e como eu tinha pagado muito barato, fiz as contas lá, falei, ainda fazia sentido ficar, o saldo já estava positivo de ficar, e aí decidi, mas assim, guardei para mim e acabou. Aí fui pro Vietnã no comecinho de janeiro e acho que no dia 12, eu acho, não, no dia 11 eu vejo no Instagram, porque eu sigo o autor no Instagram, e eu vejo que ele tá lá. E aí eu falei, tá aqui, né, eu não vou perder, acho que não vai, assim, o máximo que vai acontecer, ele vai falar não, né? Então eu vou mandar uma mensagem aqui, vou perguntar, e aí, você não toparia tomar um café e tal? Falei, o máximo que vai acontecer, ele vai falar que não, ou que ele tá ocupado. Tudo bem. Aí ele respondeu super querido, falando, não, vamos tomar um café e tal. E no fim foi eu e uma outra leitora dele também, então a gente tomou café juntos no dia que era pra eu estar voltando do Brasil. Tipo, meu Deus, parece que foi tipo sei lá, um sinal. Que sincronicidade. Oi, fiquei até arrepiada. Caraca. Como é, né? Era pra ser. Era tipo. Total. Como você tomar uma decisão de fechar uma porta, né? Digamos, voltar pro Brasil seria fechar aquela porta de continuar ali, né? Então você fechou essa porta e outra tão incrível se abriu. Sim, e de se escutar, né? Que entra muito nessa parte de autenticidade, né? Pra mim não tava fazendo sentido voltar pro Brasil. Parece que foi uma confirmação, tipo. Sobre isso de tomar decisão, né? Nossa, eu já tô vendo que eu já tô atropelando toda a pauta aqui. Tá tudo ao contrário do que eu pensei, mas tudo bem. Porque a tua autoridade é emocional, né? Então, o que significa isso? Significa que você tem o centro do plexo solar definido. Isso significa que você tem ondas emocionais altos e baixos, naturalmente, que acontecem com você. E significa que a sua decisão, seu processo de tomada de decisão, tem que respeitar as tuas ondas emocionais. Ou seja, não tomar decisões no calor da emoção. Seja por quando você tá muito, né? Muito feliz, muito animada, seja quando você tá meio, sei lá, sabe? Meio mais apática, mais tristonha e tal. Você sente que você esperou o tempo certo pra tomar essa decisão de não voltar? Assim, você sente que você respeitou essa sua onda? Como é que você vê essa relação do emocional com essa decisão ou outras decisões? Eu acho que hoje em dia eu aprendi. Eu acho que eu consigo um pouco, né, respirar, né? Que é um pouco do que entra nisso também, né? De tipo sleep on it, então de dormir uma noite para pensar bem e depois, né, tomar a decisão, assim. E eu acho que, inclusive, talvez eu tivesse tomado decisões assim, já tomei na minha vida talvez alguma decisão tipo no calor do momento. Mas eu acho que eu sempre fui meio que de pensar assim bastante, acho que principalmente talvez por medo, sei lá, de dar errado ou de decepcionar alguém, mas aí eu acho que entra um pouco na parte do condicionamento. Talvez eu sempre tive essa coisa de, talvez no meu desenho humano, então na minha fabricação, tá lá, tipo, a Tássia, ela toma decisões, tipo, no calor do momento, tem que tomar cuidado com isso. Mas, na realidade, como eu tive alguns condicionamentos, eu acho que eu acabava, tipo, sempre perguntando muito para muita pessoa, para muita gente, e eu acho que hoje em dia, e aí eu acho que como eu fui desconstruindo isso, eu acho que eu acabei aprendendo um pouco o que funciona para mim e de entender, assim, eu acho que o que funciona muito para mim é essa parte de como eu tô me sentindo, assim, que eu acho que até entra um pouco também numa outra parte do desenho humano, que é a questão da paz, né, da paz e da tranquilidade. Que até eu fiz uma colinha aqui das coisas do desenho humano para me ajudar. Eu adoro que você sempre tem essas anotações Gente, ai, que maravilhosa! No canal do YouTube, ela tá sempre... Eu também, né? Tô com a minha cola aqui no computador e tal, mas ela sempre tem as fontes. Não, porque eu pesquisei aqui no estudo tal, o livro tal, tipo, todas as fontes. Muitas vezes sai do improviso, mas às vezes eu tenho, porque eu sou a louca das anotações aqui. Você é virginiana, né? Sim. Porque, gente, ela não é só geradora manifestante, ela é uma geradora manifestante virginiana, então ela tem que ter
a organização dela. Exato. Que é a parte de... Ai, me perdi, esqueci o que eu tava... Ah, sim, da assinatura energética. Que a questão de sentir satisfação e paz meio que é um indicativo que a sua bússola está indo para o lugar certo, né? Que você está indo para o lugar certo. Então, acho que hoje em dia eu consigo escutar isso e inclusive, é até uma coisa que eu tô muito... Tipo, eu tô num momento muito bom, assim, é claro, né? Cheio de... Né, a gente continua tendo problemas e tal, e assim, ainda não estou onde eu gostaria de estar, obviamente, mas eu acho que eu estou muito tranquila, e eu acho que isso já é um indicativo muito bom, assim, para mim, que eu acho que toda vez que eu me sinto em paz, eu acho que eu estou no caminho certo, assim, e hoje eu consigo ver isso, assim, sabe? Nossa, é muito legal isso que você falou, porque eu acho que é muito importante a gente frisar que isso do autoconhecimento, de você entrar em contato com a sua essência, até com espiritualidade, tudo isso. Gente, isso não tem nada a ver com aquela coisa do movimento gratiluz, positividade, tem que pensar positivo, é tudo maravilhoso. Não é, gente. A vida é a vida, ela acontece, a gente tem desafios, tem altos e baixos, a gente se sente triste, a gente tem problema, todo mundo tem, entendeu? Agora, o legal, o mágico de tudo isso é você ter ferramentas, repertório para lidar com essas situações de uma maneira muito mais leve. Então, é maravilhoso isso que você está me falando, de você conseguir perceber quando você... Putz, eu tô sentindo satisfação e paz, né? Que são as duas assinaturas energéticas do gerador manifestante. Putz, eu já sei que isso é um bom indicativo. Então, o que eu estou fazendo aqui, o que quer que seja, essa decisão que eu tomei, esse trabalho que eu escolhi, esse país para onde eu fui, quer dizer, isso está alinhado comigo, né? Então, eu estou indo pelo caminho certo. Ao mesmo tempo, se para você te surgir a frustração, nossa, a raiva, né? Que você também tem esses dois, os temas do não ser, né? Que são chamados, né? Essa sensação que chega no corpo quando você tá desalinhada da tua essência, então também são indicativos de que, opa, peraí, alguma coisa aqui não foi bom pra você, bora recalcular. Então, assim, isso é muito maravilhoso que você, né, de ter essa consciência, porque a gente não tá livre de problema. Então, assim, é, até, né, quando a gente entra nessa parte de autoconhecimento, a gente tem uma tendência, e eu falo até por experiência própria, de entrar num mundo muito do sutil, de ficar muito, porque as energias, porque o universo, porque... Eu, né, como uma ascendente em peixes, que fica já no mundo da lua, lua escorpião, que adora uma profundidade, adora ir lá na raiz da questão. Eu tenho muito essa tendência, eu preciso tomar cuidado de realmente não ficar muito no sutil. Então, eu adoro isso de, tipo, trazer pro concreto. Peraí, bora trazer pra vida real, sabe? Porque a gente continua sendo um ser humano vivendo uma experiência humana. A gente tá aqui, carne e osso, apesar que somos energia, né? Mas isso é papo para outro momento. Mas, assim, continuamos aqui com os nossos desafios de ser humano, né? Então, a gente não pode achar que só porque a gente, né, busca autoconhecimento, tem acesso a essas ferramentas, que não existem problemas. E agora a gente é só paz e amor, gratiluz. Não é assim, né? Então, e principalmente, aí você me conta melhor, principalmente quando a gente escolhe um caminho fora do padrão, né? Quando a gente sai do nosso armário, fura a bolha e pega uma saída pela direita. Tipo assim, gente, aí não tem caminho escrito, né? Não tem é o pathless path, né? A gente Sim, entra num exato. caminho que não tem um caminho definido. Então, assim, é que nem aquela frase que eu adoro: caminhante não caminante não hay camino, se hace el camino al caminar. Né? Acho que deu para entender. Sim. Então, eu acho isso muito legal, porque é um baita tiro no escuro, né? É um mergulhar de cabeça no precipício. A gente não sabe o que vai encontrar. E é óbvio, gente, é óbvio que quando a gente trilha um caminho diferente, que não foi trilhado ainda, a gente vai se deparar com emoções, com ansiedades, com, às vezes, sentimento de solidão, com desafios que a gente não esperava, ainda mais do outro lado do mundo, né? A gente não sabe. Então, né, se você até, não sei se você tem algum exemplo, alguma história que você queira trazer nesse sentido, né, de algum possível desafio, algo que porventura tenha te gerado uma frustração, alguma coisa nesse sentido. Mas o ponto é esse, assim, acho que, né, resumindo, é isso. A gente não tá isenta de infortúnios e desafios, afinal, pelo contrário, né, quando a gente vai por um caminho diferente, eles se multiplicam, parece.
Mas, e tem outra frase sua que eu adorei, que é: mudar é difícil, mas ficar parado custa muito mais. É isso, né? Essa frase. Eu adorei, adorei. Eu acho que, na verdade, tiveram algumas frustrações nesse meio do caminho, porque, na verdade, eu saí do CLT lá na França, e mudando de país, e meio que não sabia exatamente como as coisas iam acontecer. Então, eu fui testando caminhos mesmo, testei várias coisas. Saindo do CLT, eu já estava fazendo freelancer de SEO, né? Né, são estratégias, né, na verdade, que a gente coloca nos sites para você poder performar melhor no Google, e hoje em dia, né, nas inteligências artificiais como o GPT e tal. E depois eu testei outras coisas também, mas eu lembro de um caso que foi realmente essa questão do freelancer de SEO, que eu acho que eu insisti muito nele. E estava, de novo, me sugando muita energia. E eu tentei mudar um pouco, na verdade, a minha estratégia dentro do freelancer, que antes eu usava aquelas plataformas de freelancer, que eu usava uma francesa que chama Malt, e eu usava Upwork. Eu gostava mais da Malt, que eu acho que pagava um pouco melhor e tal, mas eu queria mudar, eu queria criar uma marca pessoal voltada para o SEO, para o serviço que eu prestava, então eu falei, vou usar o LinkedIn, o bom e velho LinkedIn. Só que eu já estava tentando, já fazia, sei lá, uns 2 meses. Eu sei que essas coisas demoram e tal, mas estava me gerando uma certa frustração, inclusive, tipo, de não estar conseguindo, né, ter clientes através do LinkedIn. Uma dúvida. Nesse momento você estava, tipo, iniciando, ou seja, você estava do zero, do nada, tipo, vou tentar ir por aqui, meio que forçando um caminho, é isso? Sim, no LinkedIn sim. Eu já tinha conseguido alguns outros clientes nas plataformas, mas exato, no LinkedIn eu estava meio que forçando uma situação. E só que, né, daí gerando frustração, eu não estava conseguindo e tal, e eu parei, pensei e falei. E aí também entra um pouco dessa questão, né, do autoconhecimento, porque eu já meio que sabia no fundinho que essa parte de freelancer de SEO seria um meio para uma outra coisa que ia vir, que eu não sabia o que era ainda, mas que seria um meio e não um fim, não seria uma coisa que eu ia ficar nela. E aí eu falei, tá me gerando, tá me desgastando. Fiz as contas lá, vale a pena eu, tipo, gastar tanta energia nisso? Ou será que eu já gasto energia numa coisa que vai me dar mais energia, vamos dizer assim, e que vai me dar mais paz e menos frustração, né, vamos dizer assim. Então, aí eu tomei a decisão de parar um pouco de tentar prospectar pelo LinkedIn e focar, né, em outros negócios, como no YouTube e em outros negócios também da empresa que eu estou tentando criar. Então, eu acho que essa frustração veio um pouco disso, assim. Só que daí eu acho que aí faz parte também do autoconhecimento de você entender essa frustração, falar, opa, peraí, tem uma coisa que está errada aqui, o que eu posso fazer? Faz sentido, não faz sentido? E a partir daí ver que decisão que você toma, né? A decisão que eu tomei, falei, olha, acho que o que faz mais sentido para mim é parar de tentar insistir no LinkedIn, mesmo que eu sei que acho que demora, né? Não é uma coisa de bate-pronto que você vai conseguir cliente pelo LinkedIn, mas a decisão que eu tomei foi de parar e continuar com as outras coisas, focar a energia em outras coisas. Então você tá falando que você estava iniciando uma coisa, né, do zero e não deu certo, a coisa não fluiu e te trouxe a sensação de frustração. Ou seja, é um exemplo perfeito aqui, né? Então, falando na linguagem desenho humano, né, seria você estava iniciando antes de esperar para responder, né? Você tem essa energia iniciadora, que é o seu componente manifestante, né? Mas você é essencialmente uma geradora. E os geradores têm essa alma. Essa alma também tem uma alma magnética. Mas os geradores têm essa aura, esse campo eletromagnético ao redor do corpo, né? Tem essa aura que é magnética, que está sempre atraindo para si tudo, oportunidades o tempo todo, né? E aí, a tua estratégia na vida, né, de navegar a vida, é responder. Então, é responder ao que chega. Só que você tem uma estratégia auxiliar, né, que é responder e iniciar, né? Porque você tem essa energia, como eu, né, comentei há pouco, de quero fazer coisas, quero iniciar, quero, assim, inquietação. Então, você me trouxe aqui um exemplo muito legal de como não funciona, que é iniciar do zero. Tipo, nossa, eu tenho uma vontade de trabalhar com X, então vou lá, tipo assim, né, bater na porta de todo mundo pra me contratar. Aí não funcionou.
Porém, você contou no seu canal um caso que eu achei muito legal, onde você super respeitou a sua estratégia, porque você respondeu a uma proposta que chegou do nada, né? Então algo chegou até você respondeu e você, acredito que tenha te gerado muita satisfação, porque você diz ali, né, que você conseguiu fazer 1.000 euros em 2 dias e meio, né, com um projeto ali pontual. Então, assim, conta um pouquinho como foi essa chegada dessa proposta, né? Tipo, nossa, chegou até mim. Porque, galera, ó, geradores são 70% da população, tá? Então, assim, 35% são geradores puros e 35% são geradores manifestantes, como a Tássia. De qualquer forma, para vocês, 70% da população, as coisas chegam. Então vocês não têm que ficar batendo a cara na parede, querendo forçar as coisas, porque as coisas não vão fluir. É mais fácil, espera que a coisa chega. E aí, quando a coisa chegar, você usa a sua autoridade, seja ela sacral, seja ela emocional, para entender se aquilo faz sentido para você ou não, tá? Então, assim, de maneira bem geral. Então, tá, você conta pra gente como foi essa proposta aí, né, uma ótima proposta, ainda mais para quem tá viajando pela Ásia, não sei se foi nesse momento aí da Ásia, mas conta pra gente então, porque, né, é um exemplo muito massa esse aí. Sim, ele foi muito legal. Na verdade, ele foi quando eu estava na França ainda, que eu fiz, mas de qualquer forma, né, muito bem-vindo, porque, e é o que eu até sugiro, né, que quem quer fazer uma mudança dessa, tipo, de fazer em paralelo com né, se você estiver no CLT, para você até ter uma segurança financeira, que foi o que eu fiz. E aí eu comecei com 2 plataformas, né, que eu tinha comentado, uma a Upwork e outra a Malt. E a Malt é uma plataforma francesa, que eles são um pouco diferentes. Ao invés de você ir atrás dos projetos que estão postados lá, você deixa o seu perfil bem bonitinho e aí as empresas vêm atrás de você, dependendo do que você colocou lá, se é do interesse deles, eles vêm atrás de você, vocês fazem uma entrevista e aí você é aprovado ou não. E aí eu deixei meu perfil bem bonitinho, estava lá, né, esperando que alguém viesse falar comigo. E aí algumas pessoas vieram falar, mas aí veio essa mulher que ela era de uma agência de SEO, lá na França mesmo, e ela estava procurando alguém que tivesse conhecimento de SEO e que falasse português brasileiro nativo. Então, Toda... Então ela... I'm your girl. Estou aqui. Exato. E foi muito legal, porque também foi para uma marca muito grande, assim. Ela estava fazendo serviço para a Rabanne, de beleza, né? Então foi muito interessante e era para fazer um estudo de palavra-chave. Eu traduzindo na minha cabeça aqui. Mas era um estudo de palavra-chave e nessa plataforma eles pagam por dia trabalhado, que não necessariamente 2 dias e meio são 2 dias e meio corrido. Então, sei lá, às vezes é 2 horas aqui, 3 horas lá. Então, sei lá, eu demorei uma semana mais ou menos, mas eles me pagaram 2 dias e meio. Entendi. E foi os 1.000 euros, por isso desse vídeo. Mas foi uma coisa exatamente o que a gente tinha acabado de falar. Tipo que eu, né, assim, é claro, você faz a sua parte, né? Então, eu fiz o meu perfil bem bonitinho, tinha um portfólio, estava bem completinho. E aí ela me achou e aí eu consegui esse projeto de 1.000 euros, que foi muito bem-vindo e, né, me ajudou um pouco também a como é que se diz, a validar um pouco o que eu estava fazendo, né? O que eu acho incrível sobre os geradores é que vocês têm esse centro sacral, né, que eu sempre aponto aqui para a barriga, porque ele fica nessa região aqui do que seria o nosso útero, né, que ele funciona como uma bússola muito poderosa, né, para os geradores, né? Isso inclui tanto os geradores comuns como os manifestantes, porque o que define um gerador é ter este centro definido, ou seja, a energia ali existe, né, tá presente de forma consistente. E o sacral é o centro da criatividade, da energia sexual, do prazer, da vitalidade, né? É o centro, é essa energia que confere a vocês essa característica de se empolgar com uma ideia, de trazer, sabe, esse tesão mesmo de fazer as coisas, um projeto, né? E é uma energia muito contagiante, né? É uma coisa muito legal. Então, o que faz com que as oportunidades certas, alinhadas, cheguem até vocês é justamente, digamos, a calibração desse centro sacral, né? Então, possivelmente,
naquele momento desse job aí legal que apareceu, não sei, pode ser que você estivesse vivendo momentos ali, né, que você estava se atentando ao seu prazer, à sua satisfação. Quando eu digo prazer, gente, pode ser de todos os sentidos, tá? De prazeres com coisas pequenas da vida, do dia a dia, até, enfim, prazer sexual mesmo, em todos os sentidos, né? E satisfação. Então, assim, o gerador está aqui para viver a satisfação. Quanto mais disso você trouxer para sua vida, mais essas oportunidades que são boas, digamos, né, que estão alinhadas com a tua alma, vão chegar até você. E aí eu queria te perguntar, Tássia, agora que você conhece o seu desenho, que você entende o que é ser uma geradora manifestante, como que era antes para você essa relação com o que te dá satisfação, o que te dá prazer, digamos, o se permitir, né, fazer coisas prazerosas, e como que mudou? Mudou ou não? Enfim, como que era antes, como que é hoje, depois desse conhecimento? E como que você observa isso, das oportunidades chegarem quando você tá alinhada e tá com essa, sabe, essa excitação de, ai, que legal, essa empolgação. Como que é isso? Eu acho que mudou, que agora eu tenho um pouco mais de consciência, eu acho, né? Porque antes eu acho que era tipo, às vezes acontece, às vezes não acontece, mas eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, assim, eu acho que quando você não conhece alguma coisa, eu acho que as coisas simplesmente, sei lá, às vezes fluíam, às vezes não fluíam, mas eu acho que eu não conseguia dar nome a isso, ou não conseguia, como que se diz, tipo, saber como as coisas funcionam para ter uma ferramenta, vamos dizer assim, que é o desenho humano, para me ajudar a guiar em determinada situação. E eu acho que depois eu acho que acaba ajudando, como eu dei o exemplo, por exemplo, das minhas decisões, que o que traz paz já me ajuda, tipo, a saber se é uma decisão boa ou se é uma decisão ruim, ou se me ajuda a ver se eu tô no caminho certo ou se eu não tô no caminho certo. É claro que às vezes a gente meio que se confunde, eu mesma às vezes me questiono, né? Será que é paz mesmo? Será que não é? Porque a gente sempre, né, como a mente humana sempre se questiona, até por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Mas eu acho que ajudou nesse sentido, assim. Eu acho que o antes e o pós ajudou nesse sentido de conhecimento mesmo, de ter as próprias ferramentas para entender se está indo no caminho certo ou não. Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta ou não. Eu só fiquei curiosa ainda sobre a questão do se permitir fazer coisas que dão satisfação, porque o grande mote do gerador é primeiro o prazer, depois o dever, né? E isso é verdade para vocês, né? Porque a gente aprende desde criança, né? E isso também é um condicionamento, né? Primeiro o dever, depois o prazer. Porém, para os geradores, vocês são abençoados com essa possibilidade, né? Primeiro o que dá prazer. Então, assim, é muito importante para vocês, por exemplo, acordar e já fazer alguma coisa que te traga satisfação, né? Que te dê prazer, pelo mero prazer de fazer. Não é porque tem um objetivo por trás, porque é estratégico, porque isso vai me ajudar no meu negócio. Não. É tipo assim, nossa, se acordar, pegar um cafezinho, escrever no meu diário é uma coisa que me dá prazer, barra paz, é isso que eu tenho que fazer assim que eu acordo, porque você já entra no dia de uma forma alinhada com a tua energia, e aí a tendência para aquele dia vai ser que as coisas permaneçam alinhadas e as oportunidades corretas cheguem até você. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, a minha pergunta, a minha dúvida, né, minha curiosidade é saber o quanto você se permite a Tássia do passado, que estava mais condicionada, e a Tássia de hoje, o quanto você se permite viver esse prazer, esses pequenos momentos de prazer, o quanto você prioriza isso, entende? Sim, e eu acho que você falando até me vem a minha rotina, na verdade, porque eu gosto de ter um slow morning, assim, sabe? De ter uma manhã um pouco mais com eu calma, também. nossa, Adoro. Assim, é claro, né, que sem papo de coaching, de tipo, de fazer, sei lá, 3 horas de meditação, tipo, no final das contas o dia acaba, né? Se a gente for seguir, tipo, tudo que falam pra gente seguir. Mas eu gosto muito, tipo, eu sempre, todo dia eu acordo, já me arrumo, já como, tipo, uma banana pra me dar energia, tipo, troco de roupa e já vou pra academia. E isso tem me ajudado muito, assim. Vou pra academia, volto, preparo meu café com calma. Às vezes eu escrevo um pouquinho no meu diário, porque às vezes também quando eu tô precisando organizar um pouco as ideias, escrevo um pouquinho, mas coisa rápida, escutando alguma coisa, ou uma música, ou um podcast, alguma coisa do tipo. E preparo meu café da manhã, como, e aí que eu vou começar a trabalhar. Então, tipo, eu não começo, tipo, às 8 da manhã. Eu começo a trabalhar umas 10, né, porque, né, até tomar banho e tudo e tal, tipo, já são umas 10. Então, eu acho que
Isso realmente me ajuda a fazer o dia um pouco mais fluido, assim. Eu acho, parece que eu começo a trabalhar um pouco mais. Tá, agora eu posso começar. Tipo, agora já fiz o que eu tinha que fazer no sentido de alguma coisa prazerosa para mim. Agora eu posso começar o meu dia tranquilamente. E eu acho que pequenos prazeres, assim, também. Inclusive, antes de dormir também, eu tento ler um pouquinho, que é uma coisa também que eu gosto bastante. Então, acho que pequenos prazeres, acho que sim, eu acho que sim, acho que faz bastante sentido depois do conhecimento do desenho humano, de trazer um pouco disso e agora durante a conversa me veio falando, nossa, realmente eu faço isso e realmente é uma coisa que me traz prazer e que me ajuda a deixar o dia um pouco mais fluido. Legal. Outra característica do gerador manifestante, especificamente, é a questão da velocidade com a qual você faz as coisas, da inquietação, da necessidade de mudança, de você se entediar rápido com as coisas, né? Então, por exemplo, é muito comum para o gerador manifestante mudar de trabalho várias vezes, porque você começa numa coisa, ai não, fica entediado, quer mudar. Isso é muito verdade também para o meu tipo, né, que é manifestador, então é justamente essa energia que a gente quer iniciar coisas, né? Mas eu também vejo, pelo menos com alguns geradores manifestantes que eu conheço, que às vezes isso vira uma dor. Por quê? Como a gente é ensinada na nossa geração, pelo menos, né? Como a gente comentou no início. Ah, você precisa buscar uma carreira, entrar numa empresa, ficar, fazer, né, tipo, crescer nesta carreira, nesta empresa e se aposentar e morrer. Então, quando você tem, nossa, eu entrei aqui, mas agora eu quero sair, quero ir pra lá. Ah, não, já cansei, quero mudar. Quando você tá ali pulando de trabalho em trabalho, ou de projeto em projeto, ou de, sei lá, país em país, né? Sei lá, no nosso caso, você muda muito. Às vezes, eu percebo que isso gera uma certa dor no gerador manifestante, de pensar, nossa, acho que eu sou errado, acho que eu sou quebrado, acho que eu não... Tem alguma coisa de errado comigo, ou eu sou muito inconstante, ou eu tenho TDAH, ou sei lá, hoje em dia tudo qualquer coisa, né, você tem TDAH. Ai, não consigo, ai, não sei o quê, né? Então, assim, eu queria entender de como que foi essa percepção pra você, se você já tinha percebido antes de ter conhecimento do desenho, se você já tinha percebido que você era uma pessoa mais ligeira, tipo, que aprende as coisas mais rápido e já quer mudar logo, meio impaciente, digamos, né? Tipo, de achar as outras pessoas lerdas até. Se você sempre se percebeu inquieta, né, com essa coisa, e se isso chegou a acontecer com você, essa tipo, putz, será que tem algo de errado comigo porque eu quero mudar muito? E como que foi depois de ter sabido sobre isso, né, que faz parte do seu desenho, que é natural e que é bom pra você mudar bastante? Eu acho que, primeiro começando com a parte do ser rápida, eu acho que e até foi uma coisa que, né, para mim é um pouquinho difícil de achar um exemplo disso, porque eu acho que no começo eu não me achava que eu era rápida, acho que eu sempre me achava, tipo, talvez até inteligente, eu sempre fui boa aluna e tal, mas eu acho que eu acho que daí entra um pouco da questão, até eu vou olhar aqui a palavra que eu esqueço o nome da palavra, mas até a questão do condicionamento, que a gente, quando a gente tá, sei lá, quando a gente, né, igual a gente falou no começo lá, que você vem com, né, uma escrita de fábrica, né, um manual de fábrica, vamos dizer assim, e depois você vai colocando os condicionamentos que vêm da sociedade, da família, dos amigos, do ambiente que você tá inserido, né? E eu, no meu caso, esse rápida, eu acho que às vezes eu achava que eu não era boa o bastante, na verdade. Então eu não me achava, eu acho que eu demorei um pouco para ter esse conhecimento de que sim, eu sou rápida e até depois até entrando não só no rápida de aprender as coisas rápidas, mas também de tipo de fazer as coisas igual você falou, né? Fazer as coisas e já aprender rápido e já querer mudar para uma outra coisa e tal. Então eu acho que eu demorei aí foi uma que eu demorei para achar um exemplo. Eu acho que eu não consigo nem pensar num exemplo, mas acho que é por conta disso, dessa questão de condicionamento. Mas sim, eu já me achei várias vezes que eu tava quebrada, porque eu falei, tipo, poxa, tipo, a maioria dos meus amigos, depois que a gente saiu da faculdade, quase todos estão no mundo corporativo hoje. Acho que foram raras exceções que acabaram empreendendo e raras exceções que continuam empreendendo. Alguns foram empreender e voltaram agora para o mundo corporativo.
Então, a gente se pergunta, né? E até com questões da família, principalmente de pessoas da geração anterior à nossa, né? Sei lá, ou nossos pais, ou tios, alguma coisa assim, que acabam perguntando: e aí, o que você está fazendo agora? Qual é, né? Me explica seu trabalho. Tipo, você acha que é isso mesmo? Tipo, porque é uma coisa que para eles não é normal, né? Tipo, sei lá, trabalhar com coisa digital, da internet, tipo, nossa, tipo, o que é isso? Então, e aí você se questiona, fala, nossa, tipo, se ele tá me perguntando, será que eu deveria estar nesse caminho mesmo? Será que é o caminho certo e tal? Mas eu acho que isso era antes, assim, eu acho que todo esse trabalho de autoconhecimento que eu venho fazendo e que o desenho humano, ele faz parte, eu acho que eu meio que aprendi um pouco, assim, e eu acho que o fato de eu estar também um pouco, ter tomado um distanciamento, que hoje eu tô longe de todo mundo que eu conheço, eu acho que me ajuda um pouco também, de certa forma, a tomar um pouco de recuo, né, vamos dizer assim, de recuar e olhar a situação de uma outra forma. Mas eu tento, hoje em dia, eu acho que eu tenho um pouco mais de ferramenta para lidar com esse tipo de questão. Assim, vamos ver como vai ser quando eu voltar para o Brasil, mas a ideia é que, né, que não, eu quero continuar sendo autêntica ao que eu sou e fazer o que eu quero fazer e o que me dá energia, né? Eu não quero, tipo, fazer alguma coisa porque, sei lá, o meu tio X ou minha tia Y acha que tem que ser feito dessa forma. Tipo, não, eu acho que eu quero continuar sendo quem eu sou. Tipo, essa é a minha prioridade, assim. Maravilhosa, é exatamente isso. Eu adorei que você falou que eu quero continuar fazendo o que me dá energia. Bingo, é perfeita fala pro gerador, pra geradora manifestante. Sobre isso, gente, né, pros ouvintes aí de casa, se você é um gerador ou geradora manifestante, talvez você, como a Tássia, não perceba que você é mais rápido. Eu fui criada por uma mãe geradora manifestante, eu tenho um irmão gerador manifestante, e eles não percebem mesmo como eles são mais. Acorda assim já, tipo, pá, 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 quero fazer mil coisas, quero dominar o mundo, quero dizer que. E assim, tenham paciência, por favor, com os seres não sacrais, tenham paciência com os demais que não são tão rápidos quanto vocês, tá? Porque a gente não consegue acompanhar o ritmo. É real. Mas, Tássia, tem um outro ponto do seu desenho que eu acho muito legal, que talvez você também não tenha ou tinha consciência sobre, que é você tem talentos naturais, você tem habilidades e coisas que para você vêm muito naturalmente. Porque o seu perfil é 2-4, né? E o perfil no desenho humano, ele é como se fosse a nossa personalidade, a maneira que o nosso veículo navega pela vida, né? Então, como que esse veículo anda? É rápido, é devagar, é fazendo curva, não sei o quê. E aí a gente tem esses arquétipos, né? Pra explicar mais ou menos a maneira como a gente navega pela vida. E o seu perfil, ele é o 2-4. O 2 é o arquétipo do eremita, que é justamente daí que vem essas habilidades, né? A linha 2 é uma pessoa que tem muitos talentos naturais e faz coisas com muita facilidade que muitas vezes ela nem percebe que aquilo é um talento. Porque fala, gente, não, mas isso aqui, sei lá, montar essa planilha aqui mega complexa e fazer esse sistema, isso, aquilo, gente, é tão fácil, todo mundo faz. Não, não todo mundo faz, realmente é um talento, né? Então, a linha 2, somado à sua habilidade de ser rápida, aprender rápido, assim, para mim, né, vendo de fora, tá super claro como você é uma mulher, né, super habilidosa e super talentosa, que pode mudar de trabalho, de área, de país e reinventar 1 milhão de vezes, que, né, tudo vai tender a dar certo ali. Mas o eremita também, né, como o próprio nome diz, do nome do arquétipo, ele é um perfil de ficar mais na caverninha, precisar de solitude, você precisa de tempo sozinha para se recarregar, né? O eremita, como aquele, né, o monge da montanha lá, né, o que fica isolado na montanha, né? Esse é o arquétipo. Então tem essa necessidade de solitude. Porém, o teu perfil inconsciente é a linha 4, que é justamente o contrário, a energia gregária, é a pessoa da galera, né? Só que tá no teu perfil inconsciente. Então, tudo que tá no nosso inconsciente, né? A gente não necessariamente percebe. Talvez os outros percebam sobre a gente, mas a gente talvez não perceba logo de cara. E aí, existe, né, quem é o perfil 2-4, essa dualidade de quero ficar sozinha, mas ao mesmo tempo eu tenho muito a minha galera.
E a outra característica da linha 4 é que as grandes oportunidades da vida aparecem justamente da tua rede de contatos, de relacionamentos, da tua galerinha, né? Então a linha 4 é uma pessoa mais focada na própria galerinha e não muito, tipo, expansiva demais. Como, por exemplo, né, eu que sou 3/5, eu converso com todo mundo, não tem muito isso, sabe? E uma linha 4 tem mais a panelinha, né? E aí, normalmente, as oportunidades surgem dessa panelinha. Então, me conta um pouquinho como que era a sua percepção, né? E como que é hoje, desse teu movimento na vida, assim, desse movimento, digamos, de contração e expansão, né? Que é o ficar na caverna e estar com a galera. Como que você vê isso? E como que isso te ajudou ou não com as tuas oportunidades de trabalho, de mudanças, enfim, se realmente vieram da tua rede? Então, eu acho que antes eu não tinha essa percepção da parte do eremita. Eu me considero uma pessoa tímida com alguns pontinhos de ser extrovertida. Então, dependendo do ambiente que eu tô, se eu sinto a necessidade, eu não tenho problema de falar com uma pessoa X ou Y, de fazer novos amigos, não tenho problema nenhum. Mas eu sou uma pessoa meio tímida. Mas, na minha cabeça, eu sempre era a pessoa que precisava de pessoas. Tipo, eu não precisava ficar sozinha, tipo, não tinha esse ponto. Mas depois do desenho humano e também depois, né, dessa questão de toda de autoconhecimento, eu vejo a necessidade que eu tenho disso. E eu acho que também um pouco na viajando também sozinha, né, me trouxe um pouco dessa percepção, porque a gente passa muito tempo ou sozinha, às vezes a gente está com pessoas, mas muito tempo com a gente mesmo. E um dos meus medos antes de começar a viagem era tipo, nossa, vai ter muito tempo que eu vou ficar sozinha, como é que será que eu vou me sentir? Será que vai ser tudo bem? Será que eu vou me sentir sozinha mesmo? Ou será que vai ser só uma solitude e tal? E no final das contas foi tranquilíssimo, assim, eu me sinto muito bem sozinha, até melhor do que eu imaginava, e assim, e aí toda vez que eu quero estar com alguém, eu faço atividades que eu posso estar com outras pessoas, sei lá, uma excursão, ou ir para algum lugar que tem mais gente, vai para uma cafeteria, conversar, sei lá. Mas nesse sentido, assim. E até, inclusive, durante essa segunda parte agora da viagem, que começou, né, então, na Tailândia, lá eu fiz alguns amigos. A gente fez um grupo de amigos muito legal. Então, no final das contas, eu não estava mais sozinha, porque a gente fazia tudo junto. E aí chegou uma hora que eu comecei a falar, nossa, eu acho que eu preciso do meu momento sozinha, assim. E aí foi quando, tipo, né, eu falei, tá bom, acho que eu preciso não cortar, mas, tipo, dizer assim, tá bom, hoje, gente, eu não vou encontrar vocês, né, porque a gente sempre ia para algum lugar trabalhar junto. Eu não vou encontrar vocês para trabalhar porque sim, porque, tipo, eu quero ficar sozinha. E isso me ajuda a trazer uma balança, assim, né, a me regular, vamos dizer assim. Então, depois do desenho humano e depois desse trabalho de autoconhecimento, eu acho que trouxe um pouco de olhos, vamos dizer assim, de um holofote nessa questão do eremita que realmente é importante para mim. E você falou dessa questão também das oportunidades virem das pessoas que trabalham. Eu acho que eu não lembro de alguma coisa muito clara no sentido de, sei lá, fulaninho que é muito próximo de mim me indicou para um trabalho aqui. Mas, por exemplo, nesse grupo de amigos, um exemplo que vem mais recente, né? Nesse grupo de amigos que eu conheci na Tailândia, um deles, ele é muito bom com... ele está fazendo desenvolvimento de aplicativos, mas sem saber código, assim, usando inteligência artificial. Então ele me ensinou umas coisas e que me deu umas ideias, que inclusive faz parte de uma ferramenta que eu estou criando agora para ajudar os nômades digitais e tal. A ter como é que se diz? Um desenho inicial de um planejamento de uma possível viagem. Mas, que também vou agregar outras coisas e tal, mas enfim. Mas só para dizer que ter encontrado ele, que fez parte, né, do meu grupinho, né, de pessoas que se deu muito bem, me trouxe uma ideia e me trouxe conhecimento também que, no final das contas, foi uma oportunidade, vamos dizer assim, de fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho que, sim, assim, grandes coisas no sentido de trabalho em si,
de alguém me oferecer uma proposta de trabalho, eu acho que eu ainda não tive, mas, tipo, eu acho que esse já é um exemplo que mostra um pouco esse caso. Essa necessidade, né, de ficar sozinha, assim, de ficar em solitude, né, que é diferente de solidão, eu sinto que também pode vir a ser um ponto de Exato. dor, se não, né, como você falou, se a gente não colocar luz ali, né, ou um holofote sobre isso, pode vir a ser um ponto de dor. Porque a gente fica muito nessa pressão, né? E ainda mais com rede social e muito estímulo o tempo todo. A gente fica vendo a vida perfeita dos outros, né? Perfeita entre aspas, obviamente, né? E fulano e carnaval, isso e aquilo. Tipo, pelo menos é a minha percepção, mesmo eu não sendo linha 2, né? Não tendo o arquétipo do eremita, eu tenho muita necessidade de ficar sozinha também. Porque eu acho que é da energia manifestadora. A gente é muito independente. Então a gente gosta, tipo assim, deixa eu ficar quieta no meu canto, deixa eu criar o meu negócio aqui, que eu nem sei direito o que é ainda, mas deixa eu ficar aqui criando o meu negócio. Ou simplesmente descansando no nível extremo, né? Tipo, a gente fala, né? Descansar nível Netflix perguntar se eu ainda tô ali, né? Quando ela pergunta, né? Então, assim, eu me identifico com essa necessidade do ficar sozinha e eu acredito que pode ser que gere uma dor para quem é linha 2 e não tem consciência, porque a gente fica com muito estímulo de, precisa encontrar os amigos, precisa ter 1 milhão de amigos. Gente, quem que nos 30 e tantos anos tem 1 milhão de amigos, né? Tipo assim, a gente conhece muitas pessoas, mas amizades assim de tipo, nossa, ficar muito próximo, se vendo sempre, eu não sei, eu acho que é cada vez mais raro. E, eu não sei, eu sinto que pode haver essa cobrança interna, muitas vezes eu acho que é mais interna mesmo, de a gente ter. Precisa ficar saindo, precisa ficar vendo pessoas, precisa ir pra fora, pra fora, pra fora. E a gente muitas vezes não se honra, não se permite ter esse tempo de qualidade sozinha, de ter um solo date, né? Fazer um date consigo mesma, de sair para algum lugar de repente, né, sozinha. E eu lembro que isso foi um grande start de todas essas minhas movimentações da vida, que começou lá em 2014, que foi quando eu realmente comecei a abrir as primeiras portinhas, né, do que seria depois todas as maluquices que eu fiz, né, de viajar, sair do Brasil e me reinventar 50 vezes. Começou com isso, vou ao cinema pela primeira vez sozinha. Vou num restaurante sozinha. Tipo, que na época parecia extremamente assustador. Imagina, gente, como é que eu vou no cinema sozinha? E, né, eu ali com 20 e poucos anos. Então, eu acho que é tão importante a gente entender a necessidade disso e falar isso é importante, é necessário, sabe? E não achar que a gente tá, nossa, eu sou uma perdedora, não tem uma sem amigos porque eu faço tal coisa sozinha, né? Então, acho que principalmente para quem é linha 2, isso é muito importante, porque é a maneira como vocês se energizam, né? E trabalham esses talentos, né? Esses múltiplos talentos aí, né? Para criar a sua próxima empresa, para criar o seu próximo negócio. E, inclusive, eu queria já emendar isso numa pergunta que eu tô muito curiosa. E talvez os seus ouvintes, né? Os seus seguidores do seu canal também estejam, mas, né? Que você traz bastante isso. Até agora, há quanto tempo que você tá viajando na Ásia? Agora vai completar 4 meses. Tá. Então, nesses 4 meses, até o momento, como que tem sido para você, com tudo que você já conhece sobre si, com tudo que você, né, tem de bagagem, de experiência, de ferramentas para lidar com os imprevistos e os desafios, como que tem sido viajar enquanto você empreende no digital? Tem sido muito bom, assim, acho que principalmente porque é o começo também, na verdade, eu acho que eu precisava desse recuo, né, como eu falei, até para passar um pouco mais de tempo comigo mesma, para me entender um pouco melhor e aos poucos descobrindo o que eu quero fazer, assim. Eu acho que, assim, é claro que tem desafios, né, porque eu acho que, e várias coisas, assim, por exemplo, igual a gente falou antes lá da viagem de pular de país em país, eu acho que isso não dá para fazer se você está trabalhando e, tipo, se você quer trabalhar e se você quer trabalhar, tipo, seriamente mesmo, não dá para fazer. Porque eu vejo até mesmo agora que eu tô ficando mais tempo nos lugares, toda vez que vai mudar, nossa, é muita energia para mudar também, porque você tem que pensar, as pessoas
confundem às vezes com viagem de turismo, né? Mas na verdade a gente tem que pensar em muita coisa de logística, é muita coisa para pensar, desde só a passagem até como você vai fazer para chegar no aeroporto, como que você vai fazer quando você chegar no lugar de destino, tipo para você chegar no seu Airbnb ou no lugar que você for ficar. Como é que você vai fazer com a bagagem? Você vai despachar bagagem? Não vai despachar bagagem? Como é que vai ser no lugar que você chegar em relação a dinheiro? Você tem que trocar dinheiro? Será que esses lugares aceitam cartão? Tem que fazer visto? Não tem que fazer visto? Mas tem muita coisa para pensar. E então eu acho que você ficar mais tempo nos lugares ajuda também, até principalmente que para mim eu preciso de uma rotina. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios. E chega uma hora que eu acho que vai cansando, assim, por isso que eu acho que o movimento natural dos nômades digitais é tipo de começar talvez rápido, viajando para vários países, depois vai diminuindo, né, vai mais no slow travel, e depois a ideia é, normalmente, né, a maioria, né, tem uma base, e depois da base, de vez em quando, vai viajando para os lugares, assim. É pelo menos isso que eu observo das pessoas que trabalham enquanto viajam. Mas no meu caso, eu acho que está sendo super positivo. Como eu falei, eu acho que está sendo... Eu estou conseguindo, como eu estou me entendendo melhor, as coisas parecem que estão fluindo um pouco melhor. Claro, né? Ainda não estou onde eu quero chegar. Eu acho que ainda falta muita coisa, ainda estou descobrindo o que eu quero fazer, mas cada vez as coisas vão ficando mais claras. E eu acho que o fato de eu estar também aqui, e esse era um dos meus objetivos com a viagem também, de estar, que agora eu estou buscando as comunidades de nômade digital. Então eu não estou indo para qualquer destino. Eu estou indo para destinos específicos que eu sei que vai ter uma comunidade de nômade digital lá que eu vou poder conectar. E acho que isso engrandece e expande muito, né? Porque aí você vê que a gente não está fazendo coisa tão diferente assim. Tem muita gente que faz outras coisas. Aí você conhece pessoas que, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Conheci uma pessoa que ele era professor de inglês, mas ele era professor de inglês para japoneses de 10 a 15 anos que jogavam games, então era só no contexto de game. Então era bem específico. Você conhece umas pessoas que fazem umas coisas assim muito diferentes, que você fala, tipo, não é só o caminho tradicional que existe, tipo, tem muitos outros caminhos. Então eu acho que é super expansivo e você acaba aprendendo muito, igual o exemplo que eu falei do menino também que sabia muito de inteligência artificial, que me deu várias dicas de várias coisas que eu podia fazer. Então eu acho que isso também tem me ajudado bastante. Então, eu acredito muito no ambiente que ajuda você também a chegar onde você quer chegar. E, assim, não necessariamente você precisa ir para o outro lado do mundo para fazer isso. Eu acho que tem outras formas de fazer. Mas se quiser, pode. Mas se quiser, exato. Mas se quiser, pode. Exato. Mas tem me ajudado, isso eu confesso. Esse conceito que chama ambiência é muito interessante, né? Porque isso a gente vê muito, né? Nos cursos aí que eu faço, a gente fala muito sobre ambiência, que é justamente você... É isso que você falou, é você estar cercado de pessoas que têm o mindset certo, né? E que estão realmente vivendo aquilo que você almeja, porque você... vai ensinando você vai até criando novas redes neurais, né? Porque a gente tem essa neuroplasticidade, você vai ensinando o seu cérebro que aquilo é possível, você vai entrando em contato com sensações no seu corpo de como é ter, por exemplo, essa liberdade, faturar X no mês ou no ano, né? Você vai... E quanto mais você alinha, né, tem essa coerência, né, de sentimentos com as sinapses, né, mais você vai se aproximando daquela realidade possível, né, no plano de todas as possibilidades. Você lê Joe Dispenza também? Você curte essa linha dos neurocientistas, de física quântica? Eu sei que você lê bastante. Você também já... Você curte esses papos? Eu acho interessante, eu acho bem interessante. Eu acho que, sim, energia é tudo. Também concordo com isso, assim. Eu gosto bastante dessa linha. Porque, nossa, inclusive, faz tempo que eu tava querendo trazer aqui no canal também esse tipo de tema, assim, mais... que é, né, uma ponte entre o místico e a ciência, né? E, inclusive, eu tô até lendo um livro novo pra mim,
que é a biologia da crença, né? Ah, não conhecia. Que é também uma outra... ele é um biólogo celular e... Bom, ainda tô bem no começo. Mas eu gosto também. Eu não sou uma pessoa muito difícil de acreditar em coisas, né? Eu sou bem aberta e tal. Mas eu também gosto de trazer um pouco esse lado científico, mais pé no chão, tá? Porque eu acho que mais do que nunca a gente tá vendo a espiritualidade e o místico se conectando com a ciência. E eu acho isso muito foda mesmo. E o Joe Dispenza é um dos grandes nomes aí, né, que traz esse conhecimento, né, mais na prática, com a parte de meditação, por isso que eu falei, né, de coerência entre... tem um outro termo melhor que ele fala, que é regulação neurológica, né, de você alinhar realmente os seus pensamentos com as suas emoções, e tudo isso tem a ver com ambiência, porque se você está constantemente num ambiente onde as pessoas pensam de maneira mais retrógrada, mais quadrada, mais tradicional, falando que não fazem ideia de que existe um professor de inglês para japoneses de 10 a 15 anos que são gamers, tipo assim, eles não vão aquele ambiente não vai te impulsionar, não vai te fazer acreditar que é possível, né, você ter um caminho diferente e prosperar, mais do que simplesmente conseguir, né, um caminho, mas assim, prosperar, porque eu acho que o que a gente quer aqui não é se contentar com o básico, né, não é se contentar com uma coisa medíocre ou... Qual é aquela palavra? Tem uma palavra que eu sempre quero falar e sempre esqueço. Precarizado. A gente não quer ficar, né, num lugar de... eu tô criando um negócio maluco aqui, um caminho doido, mas tô, né, numa situação, né, precária, né, de precarizado. Então a gente quer realmente... A gente quer não só viver a nossa essência, né, vir fazer aqui o que a nossa alma tá pedindo ali para fazer, mas a gente quer também fazer isso com prosperidade, né, com leveza e abundância, óbvio, né. Então, nisso tudo o ambiente ajuda muito, né? E isso tem a ver também com a epigenética, né? Que é outro assunto desse meio que eu amo, também quero trazer um pouco disso. Que também este livro fala, com certeza fala muito, ainda tô bem no início, mas ele fala muito que é justamente um novo paradigma da ciência, né? Da biologia, né? Porque acreditava-se que os genes eram determinantes de tudo, né? Não, você tem esse gene, você vai ser assim, ponto, acabou. E não é bem assim, né? Hoje em dia a ciência já sabe que o ambiente tem muita influência sobre essa expressão gênica, né? Então a gente pode ter um gene, mas não necessariamente esse gene vai se manifestar. Então, isso tem a ver, o ambiente é tudo, né? É desde os nossos hábitos de saúde, do que a gente consome, até as pessoas com quem a gente convive, né? Então, enfim, esse papo é muito, muito da hora, assim, eu gosto muito, mas eu acho que a gente deixa para um outro momento, porque a gente já se alongou bastante aqui, né? Também para não fugir tanto. Mas assim, para mim super conversa desenho humano, porque afinal a gente tá falando também de física quântica, né? De energia, que no fundo a gente tá falando de átomos, prótons e elétrons, e neutrinos, enfim. No fundo tem tudo a ver, mas a gente elabora isso melhor num outro momento. E aí, como eu falei agora, né, de caminho de alma, né, de fazer o que a sua alma veio fazer. Tássia, você acredita que você está vivendo o seu caminho de alma? Eu acho que se eu não estou vivendo, eu estou no caminho. Porque eu acho que toda vez que eu... até para voltar um pouco no que eu estava falando, eu acho que toda vez que eu penso no que eu estou fazendo, eu sinto, de novo, paz. Tipo, entrando de novo, né, no que a gente já falou, assim. Então, eu acho que isso, de certa forma, me conforta e me diz que, tipo, eu estou no caminho certo, assim. E eu acho que se eu não tiver... E eu acho que a gente nunca vai chegar no final, né? Acho que só chega no final quando a gente, tipo, morrer. Eu acho que a gente sempre vai estar evoluindo. Mas eu acho que... Não sei se eu estou vivendo já o meu projeto de alma, mas se eu não estou vivendo, eu estou a caminho de. Tipo, eu sinto isso, assim, tipo, claramente, assim. E eu acho que alguns sinais como esse, a questão de sentir paz em relação ao que eu estou fazendo, tipo, me mostram me confirmam que eu estou no caminho certo, assim. Que maravilha! Vendo de fora, claro que a nossa perspectiva, né, quando é outra pessoa e quando a gente mesmo é diferente, mas vendo de fora, parece que você tá super, super alinhada à tua essência, à tua verdade e vivendo o teu caminho. Parece, tá? Vendo de fora, falando, nossa, olha lá,
A geradora manifestante brilhando, sendo ela mesma super, super autêntica. É que a gente acha que a gente sempre espera, né, sei lá, porque talvez ainda não esteja, tipo, ganhando quanto eu gostaria, tipo, acho que tem só essas pequenas coisas, talvez, né? Mas, Detalhes. Detalhes. Mas eu acho que eu nunca me senti tão fluida na minha vida inteira, assim, como eu tô agora, assim. Eu acho que, talvez por me conhecer um pouco melhor, eu acho que eu consigo lidar, né, com os desafios que vêm, então tomar o tal do recuo e dar um passo para trás e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, o que eu faço agora? E então, e esses sentimentos também com alguma coisa que está fazendo, ou a coisa que não faz sentido, né, que entrou no exemplo que a gente falou da frustração, ou a coisa que faz sentido que traz paz. Então, eu acho que essas pequenas coisas que a gente presta atenção no que a gente faz, eu acho que ajuda a gente, e eu acho que, assim, como eu falei, assim, eu acho que eu nunca, até falei sobre isso em terapia essa semana, tipo, eu nunca me senti tão fluida na minha vida, assim. Claro que tenho problemas, ainda tem coisa tipo desafios, tem coisa que eu quero chegar, mas por isso que eu digo, né? Eu não sei se eu já estou vivendo o que eu vim viver, mas se eu não tô, eu tô no caminho, com certeza, assim, tipo, estou prestes a, assim, porque tá tá tranquilo, assim. Assim, só para complementar, eu sou uma pessoa que eu sempre quis, de novo, se eu estiver falando muito, você me corta aí também. Eu eu sempre fui uma pessoa que eu queria controlar, e eu acho que é meio que do ser humano também, né? Você quer ter um certo controle sobre as coisas para elas acontecerem, sei lá, para acontecerem da forma, sei lá, para talvez pra você reduzir riscos. Mas agora que eu tô viajando pela primeira vez sem ter muitos planos, claro que eu tenho tipo uma ideia de onde eu quero ir depois e tal, mas eu só sei que eu tenho essas 3 semanas aqui em Bali e que depois provavelmente eu quero ficar mais tempo em Bali, mas eu não tenho certeza de nada, assim. E isso, talvez até para uma virginiana seja um pouco difícil, porque né, que eu tenho controle do que vai acontecer depois. Mas eu tô me sentindo também de novo em paz com essa situação de poder, tipo, moldar um pouco, assim, sabe? Porque, sei lá, vai que aconteça alguma coisa aqui que me faça, não, eu não gosto daqui, eu quero ir embora, eu quero ir para outro lugar. Tudo bem. Ou, ao contrário, tipo, acontece alguma coisa que fala, nossa, tá muito legal aqui, eu quero ficar mais. E como foi na Tailândia. E então eu tô gostando muito também, tipo, de experimentar, assim, tá sendo uma coisa, tipo, meio que nova pra mim, mas é que ao mesmo tempo, tipo, ajuda a trazer um pouco dessa fluidez. Eu acho que é como você meio que dança com o universo, vamos dizer assim, é o que falam de meio que cocriar, né? Então, já não sei se chega a ser muito místico aqui também já, mas eu acho que é uma coisa que eu sinto, assim, que você acaba fazendo a sua parte e meio que o universo meio que né, responde de uma certa forma e você faz essa meio que dança, assim, né? Essa dança. Não, eu achei legal que você falou, é meio místico. Aí que tá o ponto, né, desse assunto que eu dei uma pinceladinha. O mais interessante é que esse assunto tá ficando cada vez mais explicado pela ciência. Isso que é o muito foda, sabe? Porque essa coisa do manifestar, de co-criar sua realidade, tá cada vez mais. Eu ia falar pé no chão, mas sei lá, né? Não sei se é tão pé no chão a palavra, mas tá cada vez mais compreensível. Né? Até os mais céticos, até aqueles que precisam da explicação do homem de jaleco, vão conseguir entender, sabe? Então parou de ser um papo, né? Está deixando de ser um papo só da galera tilelê. Ai, pense positivo, acredite que acontecerá. Porque a gente sabe que não é assim, né? Tem várias outras questões envolvidas nessa coisa de você criar sua realidade, porque, por exemplo, a gente falou muito de condicionamento. Se eu tô super condicionada, eu tô cheia de crenças e cheia de feridas que não estão bem trabalhadas, bem desenvolvidas em mim, eu vou continuar agindo de uma certa forma, acreditando em certas coisas, e isso vai me gerar determinados sentimentos, emoções que são reações químicas, né, bioquímicas no meu corpo, que vão estar incoerentes com aquele pensamento positivo, gratiluz que eu tô tendo. Então, assim, não adianta. Então, antes você precisa fazer todo esse trabalho, que é tudo que a gente vem conversando aqui, né? De desconstrução de quem você achava que era, de descondicionamento. Aqui também acho que vale um asterisco bem grande, que precisa ser feito também um trabalho terapêutico. Sim, total. Né? Então, assim,
seja qual for a terapia que funciona pra Super você, né? importante. Você, Tássia, você ouvinte aí de casa, assim, é muito importante que você busque um trabalho terapêutico, porque não tem jeito. Ninguém tá imune às coisas que vêm de casa, né? E da família. Então, assim, a gente precisa muito trabalhar isso. Mas assim, uma vez que você já tá encaminhado com essas questões, aí você começa, como você tá falando, a co-criar a sua realidade de uma forma leve, fluida. Eu adorei que você falou tá fluindo, adorei, eu adoro essa palavra. Porque é exatamente isso. Quando você tá alinhada ao teu eu superior, a Deus, universo, enfim, você tá realmente. Aí você é criadora da sua própria realidade. Você tem esse poder, né? Todo mundo tem esse poder. É só que a gente se esquece que a gente está conectado a esse todo, que a gente também é criador, né? Que a gente também tem enfim, esse poder. Porque quando a gente tá, quanto mais condicionado, mais separado a gente acredita que está, né? Quanto mais dor tem na gente, mais a gente vai entender que eu estou aqui, o outro está lá e a gente entra em conflito, né? Quando na verdade, e você me deu vários exemplos, né, de como as coisas fluíram aí. Então eu acho isso muito, muito, muito lindo. Tássia, pra gente finalizar, assim, dar uma arrematada em tudo, eu queria te fazer uma pergunta. O que você diria, a Tássia de hoje, diria pra Tássia daquela época, não sei exatamente o quanto tempo, 10, 15 anos talvez, não sei, atrás, que tava nessa forminha, antes de sair do armário, o que você diria pra ela? Que eu acho que tá tudo bem se questionar e que tá tudo bem também você seguir outros caminhos, você testar outros caminhos. E é claro que eu acho que, como eu sempre falo também, que com um pouco de, sempre, né, com um pouco de pé atrás, no sentido de planejamento e tudo e tal, sem, né, também, né, eu não gosto muito desse termo que usam, eu vou largar tudo e pronto, e seguir os meus sonhos. Acho que não é bem assim, né, a gente no final das contas tem conta para pagar e precisa ganhar dinheiro, então acho que as coisas precisam ser bem feitas, bem pensadas, mas eu acho que eu falaria que, tipo, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem, e para seguir, não ter medo, porque eu acho que as coisas aconteceram da forma que elas tinham que acontecer para eu evoluir, mas eu acho que eu tive muito medo no caminho. E eu acho que é natural também, né? Mas eu acho que talvez poderia ter começado a testar um pouco antes, assim, ou até talvez ter consciência de que eu estava testando um pouco antes, porque eu acho que eu sempre testei, mesmo há 10, 15 anos atrás. Eu acho que eu sempre fui buscando outros caminhos, como, né, eu comecei no exemplo lá da Austrália, mas eu acho que eu sempre tive um certo receio. Então eu acho que eu diria isso, assim, que não tenha medo de questionar, que eu acho que é importante você questionar se está certo ou se não está certo o caminho que você está, e de ir atrás das coisas sem você ter muito medo, assim, né? Que não é tudo isso, assim, que o máximo que vai acontecer é, tipo, não dar certo e você ter que voltar para onde você já está hoje. Então, tipo, eu acho que eu diria isso. Uma das minhas mentoras de desenho humano, ela fala uma coisa que eu acho muito legal sobre o medo. Porque o medo, ele faz parte, né? Ele faz parte do nosso ser. Inclusive, ele nos protege, né? Originalmente de ser comido por um bicho lá fora, né? Mas, assim, ele nos protege até hoje, né? De situações. Então, ele é importante. O que a gente não pode, né? Então, o que ela fala é o seguinte: a gente tá aí, navegando pela vida, né? A gente tá nesse carro dirigindo, indo na vida. Só que o que a gente não pode é deixar o medo no volante. Ele vai junto, ele vai na carona. Só que quem tem que estar no volante é o seu coração. Nossa, Isso eu gostei, acho muito, muito massa. gostei. Então, assim, porque a gente acha que, né, que ir fazer algo diferente, viajar o mundo, não sei o quê, é não ter medo. Gente, você acabou de me falar, né? E eu confirmo. Eu tenho muito medo. As Sempre. pessoas, né, falam, nossa, que corajosa! Você faz isso, faz aquilo, que corajosa, não tem medo. Gente, claro que eu tenho medo. Eu sempre tive e continuo tendo. Mas a gente aprende a lidar, né, com esses sentimentos e aprende a dar o lugar correto dele. Fala, medo, eu tô te vendo, você está aqui, eu sei, mas eu não vou te dar protagonismo. Você vai sentar no carona, talvez lá no banco de trás. Eu não vou nem te olhar pelo retrovisor, você vai ficar. Você vai talvez no porta-malas. Mas eu sei que você vai junto, mas você não vai ter protagonismo, tá? Não vou te convidar para entrar para tomar cafezinho, não. Você vai ficar lá. E quem vai estar no controle aqui vai ser o meu coração.
Eu adorei essa forma de ver, porque a minha terapeuta, na verdade, sempre fala, né, que o importante do medo é você não deixar ele te paralisar. A partir do momento que ele te paralisa, aí tem algum problema. Mas se ele estiver lá do seu lado, acho que ele é normal que ele esteja lá, mas eu adorei olhar dessa forma. Aí que quem vai cuidar, na verdade, é o meu coração. O medo pode estar do lado, mas não é o líder aqui. Ainda mais você, assim como eu, né? Você tem o centro G, que é um dos centros, né, do coração, que se relaciona ao chakra do coração. Você tem esse centro definido, então você tem esse sentido de identidade e de direcionamento próprio, né, que nasce de dentro de você, né? Então, se você se der espaço para escutar o seu coração, você vai saber para onde você tem que ir, porque ele tá te falando, né? Você não tá sendo influenciada por outros, né? Porque quem tem esse centro aberto acaba sendo mais vulnerável às energias dos outros. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente sabe para onde a gente tem que ir. Se a gente não tá escutando, aí faz parte da nossa lição de casa de dar o espaço de silêncio e de introspecção necessários pra gente ouvir. Mas a gente, no fundo, a gente sabe. A gente se questiona, né? Mas a gente sabe. É super real. É super normal, real. faz parte de Sim. ser humano. Ainda mais você que tem asna definido, né? Sua cabeça tá sempre processando. buscando certezas, né? Uma das características do asna definido, o centro da mente, é essa necessidade de ter certeza, né? Confirma? Sim, necessidade de ter certeza, mas que no fim das contas, né, acho que até em algum lugar também que a gente conversou não lembro onde exatamente, estou até olhando aqui na minha colinha, mas eu não lembro, que na verdade já ter uma clareza, 80% já é o suficiente. Não tem algum lugar que a gente falava sobre isso? Tem, isso é em relação às emoções, isso, porque como sim. você tem o plexo solar definido, quem tem essa autoridade emocional nunca vai ter 100% de certeza, tipo, eu tenho certeza que isso aqui é bom pra mim, que eu vou fazer isso aqui, tipo, nunca é dessa forma. Normalmente é uma clareza emocional, é quando você atinge aquele ponto de emoção mais neutra, que não é nem super lá em cima, nem super lá embaixo, e que você consegue... sabe quando it feels right, Sim, né? É quando total. se sente, a sensação é de que aquilo é correto. Mas o que eu tô dizendo aqui é mais na parte lógica mesmo, né? Porque não tem a ver com decisão, tem a ver com, tipo, de ter certeza sobre coisas na vida, no mundo, né? Nesse sentido, um dogma, uma opinião, uma teoria, enfim, né? Que é bem coisa do racional nosso, né? Sim, de não errar, né? De não... No meu caso, não, porque eu tenho isso aberto. Então eu sou tipo, sei lá, o que você acha sobre tal coisa? Não sei. Acho isso, amanhã eu posso achar outra coisa. Não sou consistente nas minhas opiniões, entende? Tipo, posso mudar de opinião que tá tudo certo. Sim, e tá tudo bem. Ai, nossa, quanta coisa, gente. Esse episódio acabou ficando bem mais extenso do que eu pensei. E olha, que eu já falo bastante, viu? Quando eu gravo sozinha, eu já fico assim, né? Hoje vai ser rapidinho. Não, sempre dobra, triplica o Conheço. tempo. E hoje, duas gargantas definidas aqui, né? Hablam. Falamos bastante. Mas achei que foi muito rica essa troca, Tássia. Eu queria te agradecer muito, muito, muito por ter topado, por ter se aberto para essa experiência, porque para mim também foi um experimento, né? Você é minha primeira convidada. E eu queria dizer, assim, né, para finalizar, que é uma coisa muito bacana, né? Que é uma percepção que eu tive ao longo desses anos de estudo de desenho humano e autoconhecimento de uma forma geral. Mas falando de desenho humano, eu entendi que você não precisa conhecer o seu desenho para viver o seu desenho. Então, assim, quando a gente já se permite, né, questionar, como você falou, questionar, será que isso aqui é bom pra mim? Começa a explorar, ou, né, sair, vai pondo o pezinho na água, ali fora da tua bolha. Quando você vai se permitindo explorar, você já vai se conectando com essa sua versão mais autêntica, né, que é a mais alinhada com a tua essência, etc. Então, assim, não necessariamente você precisa conhecer a fundo o seu desenho para viver o seu desenho, mas quando você conhece, você tem tanto mais ferramenta para potencializar o que você veio viver aqui, que aí eu acho que vira mágica. E aí a coisa flui, fica tão mais leve, tão mais gostoso, e você, né, como você me contou, você traz mais
das sensações boas, né, de paz, de satisfação, de sucesso, de encantamento, né, cada tipo com a sua assinatura energética, você traz mais dessa assinatura energética para o mundo. E o mundo tá precisando disso, gente. As pessoas, tá todo mundo cagado da cabeça, todo mundo surtado com ansiedade, com depressão. Então, assim, para mim isso é parte de um cuidado com a saúde mental também, sabe? De você buscar essa leveza, sabe? E como eu falei, né, acho que não tá desvinculado de um processo terapêutico, é muito importante que esteja andando junto, mas eu acho que isso é muito importante, assim. Então, eu sou muito fã do desenho humano por conta disso, porque eu acho que te potencializa, te impulsiona. E mais uma vez eu queria te agradecer por ter topado. Eu é que agradeço, como eu falei, assim, foi muito legal, assim, adorei o convite, muito obrigada. Também foi um experimento para mim, que é a primeira vez que estou participando assim de um podcast. Mas assim, como eu falei, foi muito legal, assim, até a preparação disso, eu tinha reservado uma horinha, assim, só, e eu fiquei um tempão, porque eu queria ficar mesmo, porque foi muito legal, assim, eu mostrei minha colinha aqui, tipo, cheia de coisa anotada que eu não lembrava, tipo, da gente falando dos nosso desenho humano, então, na verdade, me ajudou um pouco nesse meu caminho de autoconhecimento, e de uma coisa que eu acho que e assim, até, né, acho que se tem uma coisa que eu acho que a pessoa que está em casa, tipo, deveria levar, talvez, essa questão da autenticidade. Eu acho que é a coisa, tipo, mais importante de tudo que a gente falou, assim. Seja com desenho humano, claro que ajuda, né, ou com outras formas também de autoconhecimento, mas você ser sincera com quem você é, assim, acho que muda o jogo, assim, total, assim. Muda o jogo. É exatamente isso, muda tudo. E, gente, isso foi só, assim, a pontinha do iceberg no mundo do desenho humano, tá? Porque a gente falou aqui basicamente de tipo, autoridade, estratégia e perfil, e tem muito mais. Então, se você ficou curioso e quer conhecer o seu desenho, quer entender melhor, eu vou deixar um link aqui na descrição para você solicitar, entrar em contato comigo, e a gente vai explorar esse mundo interno aí e cheio de potencialidades escondidas embaixo de camadas de condicionamento. Então, bora conhecer o seu desenho e viver uma vida mais autêntica pelo mundo, né, Tássia? Exatamente, e eu aprovo, tá? Porque eu fiz com a Laura e foi tá super completinho, e até uma coisa que a gente falou durante a conversa aqui também, que é uma coisa que é importante, que é meio que como é que se diz? Tipo, uma coisa de cada vez, né? Tipo, a gente tem a nossa conversa e a gente entende várias coisas só que ela vai ser, como é que se diz? Aprofundada ao longo do tempo. Então, essa minha revisitada, entre aspas, ao desenho humano também ajudou ainda mais. E ainda mais com um material, tipo, super completinho, foi fácil de depois eu me achar lá e me ajudar também nesse processo de autoconhecimento. Que bom, Tássia. Obrigada pelo feedback, fico bem feliz que tenha te ajudado. E, como a gente falou, é um processo, né? Então a gente vai, volta, revisita, lê de novo, e a gente vai sempre nessa caminhada rumo à autenticidade. Com certeza. Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Tássia, mais uma vez. Obrigada, pessoal de casa. E a gente se fala e se ouve na próxima. Um beijo. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Uma finalização.